Eu conheço colecionadores de discos, tem muito disco e tem uma aparelhagem muito ruim. Certo. Por quê? Porque normalmente ele se liga mais na parte artística. Sim. E na questão do apego. Centralcast. Oferecimento. Bateras Beat. Tenha uma experiência imersiva no mundo da música, com instrutores dedicados e métodos inovadores que garantem que você aprenda a tocar o seu instrumento de maneira envolvente e divertida. A Ser Alimentos convida você a descobrir a arte de saborear tradição, desde a carne seca até a linguiça cuiabana. Ultra Fios. Recupere sua autoestima com a Ultra Fios Transplante Capilar. Seus fios e sua confiança restaurada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando na sua telinha mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante. E hoje não poderia ser diferente, mas antes de apresentar o meu convidado, quero pedir para você, vai lá com o dedinho no like, se inscreve, compartilha e comenta também. Participa do nosso programa aí através dos comentários, sugerindo pautas, comentando as coisas que a gente conversou aqui. É uma maneira da gente ver o seu feedback ali e a gente procurar melhorar. Eu tenho aqui na minha frente um apaixonado por música, audiófilo. Eu imagino que eu ia falar de tudo, mas eu acho que as coisas que ele faz ele não faria se ele não fosse audiófilo. Mas também ele é advogado, professor, livreiro e também comerciante, né? Tem um sebo aqui na capital, né? Sim. Inclusive muito diferente, que eu posso dizer assim, que ajuda a perpetuar a cultura, né? Através da arte e dos livros. Edson Xavier, muito obrigado pela sua presença, por abrir um espaço na sua agenda. Pra gente falar dessas paixões aí, que a gente tem alguma coisa em comum, né? Sim, sim. Bem, eu agradeço o convite, eu agradeço a participação, né? É importante, principalmente um podcast que se presta à questão artística, à questão da arte, da cultura, é sempre bem-vindo, é sempre oportuno. Em relação à questão da paixão pela música, né, especificamente, eu tenho uma formação centrada, não por opção, não por um advento qualquer do meu destino, mas assim, uma coisa que se insinuou naturalmente na minha vida. Eu cresci dentro de um cinema, né, então assim, a arte... Que privilégio, né? Exatamente, né, numa época que os cinemas era o grande polo de atrativo, né, as televisões ainda eram incipientes, principalmente na minha cidade não existia a TV, né, era uma cidade do interior. Que cidade? Era Niquelândia, né, no centro-oeste de Goiás, né? Sim. E o cinema ele congregava ali tudo que se tinha em termos de divertimento, né, e em termos de arte também, né? E desde cedo esse envolvimento com esse universo me levou a diversas manifestações dentro do campo da arte, né? Eu passei a me interessar por música, me interessar por livros, né? Então, uma coisa quase que natural na minha formação. E a questão da música também, né, foi um passo, diria, quase que consequente à situação, né? O cinema ele tinha um alto-falante, ficava no alto, né, na cidade, fazendo a apresentação das atrações e tocando constantemente música. Então meu pai sempre buscava, né, trazia LPs de artistas da época, né, trilhas, né, de filmes, e isso sempre gerou em mim assim, um impacto muito, muito grande, né? Daí para começar eu próprio me interessar pelos artistas, foi muito rápido começar a comprar discos, gravar fitas, né? Foi um processo completamente natural. Fazer as primeiras experiências, vamos dizer assim. Eu comecei muito cedo. Meu primeiro disco eu tinha 11 anos de idade. Mas a minha experiência com os discos é anterior, porque a minha casa, como eu falei, meu pai, ele gostava muito de música, meus irmãos, né? Sim. E então eu cresci nesse ambiente bastante fértil do ponto de vista musical, né? E o meu interesse por música é bem remoto. Me lembro, 5 anos de idade, eu cantando perto da vitrola, né? Legal. Mas assim, o interesse de você tornar aquilo um objeto de culto, né? Isso só a partir dos 11 anos. Eu me lembro que aos 11 anos eu comprei o primeiro LP, né, da minha vida. De quem que era? Era do Queen. Caramba. É um disco do Queen. O Queen foi a primeira banda. Assim, eu cresci ouvindo muito Beatles,
porque na minha casa rolava, meus irmãos gostavam, tal, né? Eu ouvia muito Beatles. Que é só mais ou menos que anos eram? Na minha infância, 74, por aí. Tava né? muito recente, né? Ainda era muito... Os Beatles não existiam mais, só que no interior ainda tocava muito, né? Porque tinha um reflexo da Jovem Guarda, né? Que fazia os covers de músicas, né? Não era nem covers, fazia versões de músicas dos Beatles, né? Sim. E era natural que a pessoa dali passasse para os Beatles. Então, ouvia Beatles, ouvia eventualmente Pink Floyd, Led Zeppelin. Só que assim, não eram bandas que eu considerava minhas, porque elas faziam parte do ambiente que eu estava crescendo. Certo. Eu só fui redescobrir um interesse por Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, bem depois, embora já cansasse de ter ouvido, conhecesse. Porque, exatamente, é aquela coisa de você ser um jovem, um adolescente, né? Não era algo que você sentia como seu, porque já estava diluído no seu ambiente. Estava muito trivial, né? De repente você... meus irmãos, aquilo tocava ali, todo mundo ouvindo, né? Eu tocava no cinema. Até, né? Eu falava, poxa, tudo, né? E eu me lembro que o Queen me impressionou por causa de uma música que tocava numa danceteria, eu passava, eu ouvia, que era Northern Bat Dust, né, o grande sucesso. Aí, do disco The Game, né, deles. E aquela música me pegou, e eu fiquei interessado em conhecer, saber quem que era. Né? Depois fiquei sabendo que era uma banda chamada Queen. Na minha cidade tinha uma loja de discos, né? Né, vamos reforçar, né, o método de pesquisa, né? Não tinha um Google, né? Não tinha nada. Era muito mais difícil esse processo. E assim, né? Para eu descobrir que era Queen que cantava aquilo, porque assim, eu me lembro que eu fui até na CT e perguntava pro o operador da música lá, quem era aquela música, ele não sabia, porque ele tinha gravado. Você tinha que cantarolar, sofejar aquela música. Muitas vezes. Era um processo... Sim, sim. Essa aí ele sabia, porque ela realmente era muito badalada. Ele tocava, todo mundo gostava. Então, mas ele não sabia de quem era, porque ele tinha uma fita gravada que ele tocava lá. Fita que ele trazia de Goiânia, alguém gravava para ele não sabia quem era a banda. Eu nem me lembro como, acho que foi a minha irmã que falou para mim, essa banda, quem canta essa música é um grupo chamado Queen. Aí eu comecei a procurar, mas assim, não tinha revistas, era muito difícil a informação, como você bem frisou. Mas logo depois chegou um disco, isso foi por volta de 82, 81, 82. Eu me lembro que chegou um disco do Queen na loja de discos, na Única. E, por incrível que pareça, esse disco é considerado o pior disco da discografia do Queen, chama Hot Space, né? E foi o disco que eu, assim, seguramente um dos discos que eu mais ouvi na minha vida, porque foi o primeiro. Qual que é a capa dele, mais ou menos? O Hot Space, ele tem uma capa que tem, assim, as imagens dos quatro, como se fosse um molde, e ele é colorido, cada parte um azul, vermelho e tal, é bem conhecido. Né? É o disco que tem Under Pressure, a música que eles gravaram com o Dave Bowie. E então esse disco foi assim, aí eu comecei, foi o primeiro disco que eu comprei, comecei a ouvir muito, né, tal. Eu não tinha ainda uma ideia, por exemplo, sobre o que era o rock pesado, mas simultâneo a isso, olha, parece que as coisas vão se confluindo, né, simultâneo a isso, chegou, eu lembro um colega, um garoto, né, que era de São Paulo. A minha cidade, ela é uma cidade do interior de Goiás e ainda tem uma mineradora, a Votorantim, que explora o minério de níquel. Tanto é que a cidade chama Niquelândia por causa disso, né? E vinham muitas pessoas de fora trabalhar, né? E esse garoto era filho de um funcionário que trabalhava na empresa. Ele veio de São Paulo com um monte de discos de bandas de rock que eu não tinha ouvido falar. É o caso, por exemplo, do Van Halen, né? O AC/DC, eu não sabia o que era. E o Kiss. Esse era o rock pesado, né? Era o rock pesado. E Iron Maiden também, só que Iron Maiden foi um pouquinho depois, mas ele conhecia tudo isso. Sim. E eu comecei a gravar, eu me lembro que era a época que o Van Halen tinha vindo ao Brasil. E ele tinha os discos do Van Halen. E eu gravei os discos do Van Halen. E aí foi uma revolução também, porque eu não conhecia aquele tipo de som. Sim. O Led Zeppelin também, ele ouvia muito, aí eu comecei a ouvir mais detidamente o Led Zeppelin, principalmente o disco 4, né, que era o mais famoso, né, que tem Black Dog, né, Rock and Roll, e aí isso começou a expandir.
né? Eu comecei a ter uma expansão em relação a esse conhecimento musical. Eu já ouvia muito, assim, também por conta de casa, Secos e Molhados, né? Eu lembro que tinha um disco, o primeiro disco de Secos e Molhados, ele rodava incessantemente em casa. O primeiro disco do Tim Maia, né? Tocava muito em casa também. Raul Seixas, muito, assim, Raul Seixas é uma formação assim também por osmose, né? Não que eu comprasse os discos, eu só fui comprar discos de Raul Seixas muito tempo depois, né? Você ali já tinha à medida que você ia experimentando, você já sem perceber estava formando a sua coleção, ou só depois de tempos você despertou para esse lado colecionador? Isso foi uma coisa que muito cedo despertou em mim. Na hora que eu comprei o primeiro disco, eu automaticamente já desenvolvi essa questão do objeto, né? De ter e de querer formar algo, de guardar. Eu tinha sempre muito cuidado com os meus discos, tinha muito ciúme assim, para emprestar. Um zelo ali. Eu não emprestava. Quando algum amigo queria, eu pegava uma fita e gravava o disco para ele. Você se dava esse trabalho para. Não, fazia com o maior prazer, fazia com o maior prazer, até com uma forma de me precaver em relação ao disco, né? Então, uma curiosidade, desculpa te cortar já. Você tem ainda esse seu primeiro disco? Tenho o primeiro disco. Caramba, que legal. Né? Inclusive é o seguinte, eu tenho ele e tenho uma cópia dele, porque como ele ouvi muito, e ouvia em aparelhagens que não eram aparelhagens refinadas, ele sofreu um desgaste enorme. Então eu tenho ele lá apenas para efeito de... Né? É um registro histórico. É um registro, né? Histórico, um marco, né? Mas foi o primeiro e aí vieram muito mais, né? Então dessa infância, então eu imagino que você deve ter vários ainda da sua infância. Sim, não, os discos que eu comprei, eu tenho todos eles ainda. Que legal. Todos eles que eu comprei. Eu me lembro assim, até os 15 anos, naturalmente, era uma coleção pequeniníssima, né? Pequena, bem... Por quê? Não tinha dinheiro, eu pegava o dinheiro às vezes que eu ganhava para comer no colégio, eu separava para comprar, né? Os discos, que disco não era barato, né? E ainda os que apareciam, né? Porque Exatamente, porque não tinha a loja de discos que tinha, vendia pouquíssimos discos de rock. Rock não era, numa cidade do interior, o grande apelo, né? Aquilo que despertava. Sim. Então, era algo difícil, né? Em Goiás ia ser muito sertanejo. Eu acompanhava, às vezes, eu tinha uma irmã, né, que morava em Brasília. E quando eu ia em Brasília, aí eu juntava um dinheiro porque eu conseguia comprar. Lá tinha muita opção. Eu lembro que tinha uma cidade em Taguatinga, né? Tinha uma discoteca, uma loja de discos. E com muitos discos de rock. Aí eu dei uma engrossada boa, né? Comprei mais discos do Queen. Eu me lembro que o A Night at the Opera eu comprei lá. Comprei Iron Maiden, que só tinha fitas gravadas, então comecei a comprar. Isso devia ser, assim, para os padrões da época, muito mais pesado diante da perspectiva, né? Igual vocês falam, os mais antigos falam, aquilo era muito pesado para a época, né? Depois que surgiu outros tipos de metal extremo, aquilo aí é até leve. Mas eu já vi muito pessoal que viveu os anos 80, que tudo, AC/DC, essas coisas, era tudo colocado como rock pesado, né? Tanto que tinha coletâneas, assim, metal, alguma coisa que tinha Whitesnake, Scorpions, coisas que... As bandas, era o heavy metal, era né? o heavy metal. O heavy metal era o som pesado. Sim. Que a gente tinha na época. Essas bandas, elas figuravam ali, né? O pessoal da New Wave of British Heavy Metal, né? Isso, exatamente. Que é o Judas Priest, o Iron Maiden. Sim. Eu achava que era só as mais metal, mas eu percebi que tem Def Leppard também. Sim, né? Tudo acaba engrossando isso aí. E com algumas variações, né? O Def Leppard já vem, mas ele faz parte do mesmo... Sim, do mesmo movimento, né? Do mesmo movimento. Ele está ali dentro do mesmo movimento, né? Das bandas inglesas típicas, né? Ali surgidas mais ou menos dentro da classe operária, né? Da classe trabalhadora britânica, né? Com uma origem completamente diferente do que as bandas até então ofereciam, né? Você pegar a história das bandas de rock, você vai ver que elas são egressas geralmente de um universo universitário, né? Ou então de um universo diferente, né? Familiar, assim. Apesar que os Beatles, né, fogem um pouco a essa regra, mas se você pegar o próprio Led Zeppelin, né, Pink Floyd, Genesis, são grupos que formam a base de uma
de pessoas do universo acadêmico, né? Sim, sim. Faziam cursos de universidade. O próprio Queen, né? O Queen, todo ele todos eles são têm têm formação acadêmica, inclusive de renome, né? O Brian May é considerado um dos maiores astrônomos da Inglaterra. Ele é premiadíssimo, ele é um profissional muito conhecido na área, né? Sim. Então, o John Deacon é engenheiro e assim por diante, né? Já essas bandas, eles surgiam de pessoas da classe operária. O Black Sabbath, Black Sabbath, eles eram muito humildes, né? Apesar de ser de uma época anterior ao British, né? Mas eu acho que ali é a gênese disso, né? Eu acho que sim. Eu considero o Black Sabbath, o Led Zeppelin um pouco, mas o Led Zeppelin tem uma influência mais dinâmica, mais ampla, né? Mas eu acredito que o Black Sabbath, até por essa origem histórica e social dele, ele seria a banda que definitivamente vai determinar os rumos aí do que seria o rock pesado depois, né? Sim, eu não tenho a menor dúvida disso. Você pegar Judas Priest, Iron Man, influenciado diretamente por ele, diretamente influenciados pelo Black Sabbath. Sim, eu também concordo que talvez a minha banda preferida, sou suspeito para falar, mas eu acho que eles colocaram, vamos dizer assim, maldade no rock no sentido de colocar o preto, né? De fazer o preto virar. E você sabe como é que isso começou? Não, conta pra gente. A questão do Black Sabbath. Então, o Black Sabbath, essa questão de associar com magia negra, com terror, com essas coisas, foi uma sacada assim de ocasião. É uma coisa que a banda já existia, eles faziam shows, ela chamava, acho que Hearth na época, não era nem Black Sabbath. E eles esperando para ir fazerem shows nos pubs, o Tommy Iommi, né, que é o guitarrista, ele conta que eles estavam em frente a um cinema e naquele cinema eles observavam que toda semana nos filmes de terror as filas dobravam o quarteirão quando eram filmes de terror. Ele falou, cara, esse negócio aí atrai bastante pessoas. Eu acho que a gente pode começar a pensar nisso. E aí eles começaram a voltar. Criaram um conceito ali. Para associar a música com essa temática, né, do terror, da coisa. E de fato foi um acerto, né? Sim. Porque você pega o primeiro disco, o primeiro disco parece uma trilha sonora de um filme de terror, né? Verdade. A primeira música é assustadora, né? Aqueles sinos, né? A capa é sombria, né? E ali eles descobriram um filão. Um filão que depois se perpetuou, né? Se tornou uma marca também registrada de bandas de rock pesado. Sim. Associar com, né, a magia negra, essas coisas. Né? Realmente, eles criaram uma vertente pro rock, né? E aquela questão que você falou também deles irem serem de origem humilde, né? Reflete, inclusive, na qualidade do primeiro disco, né? Que ele é bem básico. Diz que eles gravaram parece que em um dia, uma coisa assim. Isso aí, um dia. As pessoas tendem a comparar muito Black Sabbath, aquela tríade de Sabbath, Purple são meio contemporâneos, né? Purple e Black Sabbath, né? Mas o primeiro disco do Led Zeppelin, por exemplo, né? Ele é super bem produzido. Porque o Jim Page... Como é o nome do baixista mesmo? Agora eu esqueci. John Paul Jones. John Paul Jones. Eles já eram profissionais tinha experiência com estúdio. Experiência com estúdio. Então você percebe que de primeira eles já chegam marcando um gol, né? Vamos dizer assim, na qualidade, né? Você ouviu do Black Sabbath, ele é precário quase, né? Mas para os fãs é lindo, né? Aquela... mas ele tem uma sonoridade cheia, né? Isso. É um disco, ele tem uma sonoridade cheia. Tem discos do Black Sabbath que eu não gosto muito da gravação. Esse primeiro, especificamente, não é o que eu acho que ele tem um som cheio. Eu não gosto muito do Master of Reality, que eu acho meio abafado. Ele é todo em afinação mais baixa, né? Ele é denso, né? Ele tem alguns problemas. O próprio Paranoid tem algumas coisas. O primeiro, eu não sei, porque ele soa mais cheio, né? E você, como um colecionador, quando você comprava e não gostava do disco, mesmo assim você, por questão histórica, você guardava ele ou você... Isso, confesso, só vai acontecer bem mais tarde. Porque no nesse começo primeiro ainda momento trocava, eu já ouvia, eu já sabia o que eu ia comprar, porque eu já tinha ouvido músicas, faixas, né? Dificilmente teve uma experiência assim de comprar e falar, não gostei desse disco, né? Não me lembro, né? Nesse primeiro momento, não. Como eu te falei, até os 15 anos eu juntei aí uma coleção com 20 e poucos discos, não tinha mais que isso.
Depois eu vim estudar, né? E meio que abandonei isso aí. Não, deixei de comprar disco por muito tempo. Voltei a comprar disco quando comecei a trabalhar. Lá aos 20 anos, por aí. Aí já podia, Aí eu novamente. já podia comprar. Aí eu comecei a comprar um disco ali, comprava, né? E aí ela começou. Mas a minha coleção vai aumentar depois que eu me formo, depois que eu me caso, porque aí você começa a ter mais dinheiro, Sim. você começa... Aí ela cresceu assustadoramente, né? Porque eu fui atrás das coisas que eu queria. Eu me lembro que logo que eu casei, aos 26 anos, a primeira vez, né? Eu me lembro que eu fui em São Paulo e comprei os discos que eu tinha mais urgência de ter. Eu já tinha muita coisa. Você lembra mais ou menos o que era? Eu me lembro, eu queria completar a coleção do Police, que eu não tinha. Eu tinha, acho que 2 ou 3 discos, faltava uns 2 ou 3. Eu fui atrás de discos do Black Sabbath que faltavam também. Eu acho que me faltava na época o Masters of Reality, faltava o Sabotage. E eu fui atrás desses discos, né? Sabotage, é bom. E aí, nessa primeira viagem, eu completei. Eu fui em São Paulo, foi uma época que os vinis estavam em baixa. Eu me lembro assim, isso foi em 94. Estavam perdendo espaço pro CD? Não, já tinha perdido espaço. As então lojas estava barato, né? Eu me lembro assim, você chegava... Eu lembro de uma loja na Praça da República. E a primeira loja que eu passei, eu estava descendo para ir para as galerias, e na Praça da República entrei numa loja de discos, eles estavam vendendo todos os discos a R$1, os vinis. Nossa. Porque só tinha CD. E aí eu comprei muita coisa. Eu me lembro que eu comprei muita coisa de R$1. Equivalente a R$1. Não lembro se a moeda era essa, mas era uma coisa equivalente, né? Tanto assim, os preços médios dos discos, dos CDs nessa época, era R$12. Sim. Então, quer dizer, era barato, né? Era bem... Seria hoje, talvez, equivalente a um disco custar R$10. E o preço do CD, eu lembro, quando eu comecei a me interessar, era já caro, R$30 um CDzinho, assim. Quando o vinil saiu, a comparação era assim, o vinil custava 10, era 7, 8 por aí, 6, 7, 8 nessa faixa, e o CD chegava na faixa de 12 a 15, quando ele foi lançado. Então ele já era mais caro que o vinil. Então, assim, as lojas... o CD, quando surgiu com a promessa, né, de ser o formato definitivo. Era um disco que não arranhava, portanto, ele não sofria desgaste. Você ouvia a música limpa, sem chiado. Era indestrutível, porque só se você... ele não arranhava, não fazia nada. Então, isso aí meio que brilhou aos olhos de todo o mercado como algo para ser definitivo, para chegar com o produto. Então, as lojas já, com essa perspectiva... Começaram a queimar estoque. Começaram a se livrar dos discos de vinil. Sem saber que ele era o formato que iria ressurgir depois com força, né? Verdade. E deixa eu perguntar, dentro da sua coleção tem espaço para coisa que o contrário. Você, na sua coleção, você só coloca coisas que você gosta ou também tem alguma coisa que você não é fã, mas você tem por valor histórico? Tem isso também? Rapaz, é um colecionador? Olha, durante muito tempo eu só colecionei artistas que eu tinha alguma afinidade estética, né? Pelo gosto. Mas eu confesso a você que muitas vezes acabei por ter, e isso você vai encontrar na minha coleção, artistas que eu não tenho lá uma grande predileção, mas que tenham algum álbum ali pela significância, entendeu? Sim. E assim, até por uma tentativa de descobrir o que o álbum ou o que aquele artista poderia... Vamos ver qual que é, né? Vou comprar. Isso, exatamente. Eu me lembro assim, eu gostava muito dos artistas do pós-punk. Então teve uma época que eu comecei a ouvir muito Joy Division, o Legal. The Cure, né, o Talking Heads, o The Smiths, né, essas bandas que vinham com aquela... já nesse movimento pós-punk. Me tira uma dúvida, dessa época, dessa galera aí também tá Sisters of Mercy, é dessa Sisters dessa of galera? Mercy, sim. Só que eles são um pouquinho mais que, dark, assim, no né? pós-punk, você tem uma decomposição do pós-punk, que é o gótico. O próprio The Cure, ele começa como uma banda tipicamente pós-punk. Você pega os primeiros discos, Three Imaginary Boys, né? O próprio Boys Don't Cry. Esses discos têm uma guinada, têm uma estética muito voltada para o pós-punk. Sim. Né?
A partir acho que do Close, eu não me lembro qual o disco específico deles, mas eles, a partir de 83, 84, eles começam a dar, o som fica mais soturno, né? Aquelas coisas mais melancólicas, as harmonias mais tristonhas, né? Os andamentos mais lentos. E aí é que vem essa designação aí de som do gótico, né? Mas o gótico, no meu entender, é uma variação do post-punk. Sim. Né? Ele vai surgir dessa variação. E o Sisters of Mercy também é uma banda que se classificava muito como gótica, né? E dessa galera aí, teve algum, né, voltando para aquilo, que você adquiriu na época para... Por curiosidade. Teve, por exemplo, Durit Column, né? Era uma banda, falava que era uma banda de um homem só, de um guitarrista só, né? Que contratava os outros músicos e tal. Foi uma banda que foi uma grata surpresa, porque foi uma época também assim, de intenso consumo de literatura voltada para discos. Então existia, eu consumia as revistas que saía nas bancas que falava de música e de discos. Bom, a gente falar que paralelamente você tinha também essa questão. E isso, né? É uma coisa que meio que você sente necessidade, você se sente incompleto, né? Só com os discos, você quer ter as informações. Resenhas, releases. Resenhas, ter outras posições, né? Sobre aquela obra, né? Críticas. E aí eu comecei a comprar muitas revistas da Som 3, que trazia resenhas de discos, né? E depois, futuramente, a revista Bis, né? Que durou muito tempo. Sim. E que trazia assim, as resenhas de disco, indicação. Então, muitos discos eu comprava porque às vezes via uma resenha e me despertava interesse. O Duro de Colo foi uma dessas bandas. Essa eu nunca ouvi falar. O Duro de Colo é uma banda inglesa, bastante interessante, um som bastante interessante. E foi uma das assim, mas assim, várias outras eu comprei baseado em resenhas, começava a procurar os discos, sim, às vezes com base naquilo, às vezes com bastante referência, né? Isso, às vezes me decepcionava, às vezes achava realmente interessante os discos, né? Sim. Então é uma trajetória que vai acumulando essas experiências, né? Eu imagino que até hoje deve ser básico no seu itinerário, quando você viaja, descobrir uma loja de discos. Isso é básico. Isso é sempre. E assim, eu já tive histórias, não sei se eu falei aqui da outra vez, mas eu já tive histórias assim muito curiosas com relação à questão de discos, né? Sim. Porque questão de problemas mesmo em relação a essa compulsão. A primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, eu andei por 9 cidades americanas e era sagrado ir nas lojas de discos de cada cidade. A primeira cidade que eu fui, eu passei em Nashville, mas em Memphis eu visitei lojas de discos assim sensacionais. E eu começava ali... Você devia ficar louco, né? Não. E horas em cada loja. Sim, e tudo encontrando obras que no Brasil é dificílimo de encontrar. E também versões de obras que você tinha, né? Porque tem as tiragens, né? Claro, original, a prensagem original americana, às vezes a prensagem original inglesa. Isso tudo tem muita diferença. As pessoas não têm ideia, às vezes, como uma prensagem estrangeira, principalmente americana, inglesa e japonesa, né? Que são as consideradas as 3 das melhores, como elas impactam no som, na qualidade do disco. Né? E isso era uma coisa que, com certeza, era um atrativo a mais. Mas, depois de passar por outras cidades, eu sei que eu fui parar em New Orleans, e teve uma loja em New Orleans, que eu sigo ela, inclusive, até hoje, né? Euclid Records, que eu fiquei completamente louco, assim, porque eu cheguei na loja, uma loja imensa, e tinha bancas com milhares de discos a $1. Nossa. Cara, e assim, eu fui a loucura. E eu fui na primeira vez, comprei, nessa primeira visita lá, eu comprei muitos discos, devo ter comprado uns 40 LPs. E voltei para casa, voltei para o hotel, já com muito discos, fico preocupado como trazer. Mas fiquei ainda pensando no tanto de discos que eu tinha deixado para trás nessa loja. Sim. Acabei voltando lá. O fato é o seguinte, eu voltei para o Brasil tive que comprar uma mala específica, única, para trazer só os discos.
E a mala pesou 45 quilos. Pagou um bom excesso. Não, aí, né? na época eu não pagava, porque eu tinha. Era uma outra época, né? Não tinha. Eu lembro que eu tinha. Foi com os filhos, cada um tinha uma. Pegava as cotas dele, né? Sim. Somava. Distribuía ali, né? E essa mala que veio à parte, veio com 45 quilos, eu trouxe mais de 150 LPs. Nossa. E quando cheguei no Brasil, que abri a mala, tinha uma carta da polícia americana. Na carta, eles estavam pedindo desculpa por terem violado a caixa, mas devido ao grande volume e peso, ela gerou suspeitas e eles tiveram que abrir. Depois eles constataram que era só discos, pediram desculpas, mas tal a questão de segurança. Legal. Aí eu fiquei... o gesto cordial depois. Mas eles abriram. Sim. Né? Porque eu imagino o seguinte: aquilo deve ter passado no raio-x. Eles viram aquelas bolachas. Que não entenderam. No Chile também, uma vez aconteceu isso. Só que aí eles me chamaram. Certo. No raio-x. Na hora que estava passando, o cara me chamou: o que é isso aqui? Aí eu olhei, isso aí é disco de vinil. Aí eles falaram: puxa, aí que eles foram se tocar. E você, nesse momento de sempre passar nas alfândegas, você fica um pouquinho apreensivo? Não, porque são produtos usados antigos, né? Eles não. Eu até faço questão que eles abram, que aí eles vejam que coisas antigas não gera tributo, não gera nada. O problema é se você vier com discos novos, lacrados, né? Aí pode gerar problema. Mas eu não me interesso muito por LPs novos, né? Porque são repress. Eu geralmente procuro a prensagem original da época, né? E outra coisa legal da época era o material. Eu ainda peguei um pouquinho que o CD ele reproduzia isso no encarte. Era o encarte, né? O encarte, ele tentava reproduzir o que tinha no disco, né? Isso, então você abria, às vezes você tinha todas as letras. Sim. Você tinha a ficha técnica, né? Era reprodução literal. O CD reproduzia às vezes a capa um pôster, você desdobrava, virava um pôster. Isso, era uma concepção artística, né? O álbum era chamado de álbum, né? Porque tinha uma concepção estética por trás, uma concepção artística mesmo da obra. Falando em concepção artística, claro, a gente está falando da parte auditiva, né? Da música em si. Você também reparava também como... os artistas que faziam as capas, porque diz que tinha artistas que eram super requisitados, né, para fazer capas, né? Cara, isso aí é um capítulo que é outra. Isso é um mundo à parte. Sim. Você tem artistas específicos que faziam as capas do Pink Floyd, sim, as do Yes, né? Tem alguns que eu não vou conseguir lembrar o nome, mas são bem famosos, né? Sim. Artistas que acabaram, inclusive, por terem atrelado a obra dessas bandas, o trabalho deles, né? O artista do Yes, eu sabia, eu não me lembro o nome, é muito famoso por isso, né? Ele fez capas também, salvo engano, para o King Crimson, né? Então era um artista que tinha muito a ver com essa ideia conceitual das bandas de progressivo, principalmente. É um tema legal, se um dia a gente achar alguém que manja dessa parte, né, da parte... Puxa, mas isso é um mundo à parte. Gráfica, né, dos discos. Isso é um mundo à parte, isso é um mundo à parte. No próprio Brasil mesmo você tem artistas fantásticos, né? O Elifaz, que fazia as capas do Paulinho da Viola, as capas magistrais, assim, umas coisas. Elifas, como é que é o nome dele? Elifas... eu estou horrível, mas ele é muito famoso, falecido já, que fazia as capas do Paulinho da Viola, é muito famosa. Você pega as capas, é uma coisa, uma obra de arte, né? Imagino. A capa do Pop Secos e Molhados, né? Essa foi uma concepção de um artista, né, para tirar aquelas fotos e a ideia de colocar sobre a mesa, né, como se fossem pratos, né? Aquilo ali é uma capa extremamente influente. Depois o próprio Titãs usou a ideia num videoclipe, né? Sim. Você tem muitas capas icônicas no Brasil. Um dia se tiver alguém assistindo a gente aí que manja dessa parte, né, tema legal. Até os que não são tão famosos, mas eu gostava de pegar assim, ficar imaginando como que foi o processo, né? Tem uns que era dos anos 80, tem de bandas muito legais, assim, os do Dio, por exemplo. Sim. Aquela figura satânica que aparecia na maioria dos discos do Dio. No Holy Diver aparece, né, logo no início. E sempre ele tá aparecendo, né? Aquela figura na janela. E a questão dos discos, a questão dessa concepção de você ter artistas, você acabava tendo surpresas ocultas no álbum que se descobria depois. Por exemplo, eu tenho muito pouca gente sabe, e é possível que agora eu vou falar que muita gente vai ignorar
e ignora, né, que não tem ideia. Mas, por exemplo, a capa do Led Zeppelin 4, que é aquele senhor, né, carregando um feixe, Ah, sim. quando ela abre, tem um mago sobre uma montanha. Essa parte tem um segredo impressionante que a maioria não sabe, que é um segredo que a utilização daquela imagem junto a um espelho vai aparecer o chamado Black Dog, o cachorro preto, que eles falavam que era o capeta. Tem uma mensagem subliminar ali. Não é uma mensagem, é um jogo entendi. de arte, né? Legal. Que você consegue ver. Quando eu mostro isso para muita gente, a pessoa toma um susto, que nunca imaginava olha que só, aparece a cabeça do Black Dog, né? E tinha gente que falava que aí sim, né? O Led Zeppelin foi durante muito tempo foi associado à questão da magia negra por conta do Jimmy Page, que era um praticante e tal. Então, quando aparecia isso num disco, as pessoas ficavam, né? Olha aí. Ainda juntavam com aqueles que queriam ouvir o disco de trás para frente. Tinha tudo isso. Você já fez esse tipo de experiência como um audiófilo? Sim, já. Quando adolescente eu via. Pessoas falavam que de trás para frente tinha uma mensagem. No disco dos Beatles, mesmo no último disco, né, que os Beatles gravaram, o Abbey Road, falavam que se você ouvisse a última faixa, que chama The End, né, de trás para frente, você ia ouvir uma mensagem falando que o Paul McCartney havia morrido. Tem a história que ele morreu, né? Que ele é substituído. Paul is dead. Eu ouvi falar Paul is dead. Então, assim, existe uma mitificação, uma série de histórias que povoavam o universo da música e, por consequência, dos discos. Criava uma mística ali, né? Claro. Então, assim, na parte gráfica, na parte artística das capas, era um prato cheio. Você tem muitos exemplos de capas que traziam um aperitivo gráfico à parte, que abriam. Por exemplo, as capas, o próprio Transa a primeira edição do Transa do Caetano Veloso, ele abre, ele tem uma imagem que se forma, né? Quando você abre a capa, né? Então você tem o disco, a primeira edição do Milagre dos Peixes, do Milton Nascimento, igualmente, é um desenho, quando você abre a capa, né, ele forma uma espécie de, parece uma rosa, eu não sei, uma figura geométrica que forma ali. Então isso era muito comum, né? Isso era muito comum. Você tinha os discos, por exemplo, o disco do Velvet Underground, a primeira edição do disco da Banana, que foi inclusive censurada, né, em alguns países. A banana aparece amarela e ela tem um adesivo sobre ela, que você descasca a banana, porque fazia alusão ao falo, né, ao pênis. Então, quando você puxa, aparece uma banana rosada. Ah, entendi. Olha isso só na primeira edição. Depois se você pega hoje o disco do Velvet Underground, você vai ter só a banana lá. O disco do... Muito ousado para a época, né? O disco dos Stones, Stick Fingers, que aparece também na capa um homem assim, vestido com uma calça, ele tinha um zíper. A calça tinha um zíper que você abria, e se você abria... Ali aparecia, no encarte mesmo tinha? Na capa, na própria capa. Era um zíper. Você abria e aparecia a cueca. Você tem uma edição dessa? Eu tenho essa edição. Né? Essa edição dos Stones eu tenho. E ela gerou muitos problemas e reclamação, inclusive para os lojistas. Porque como o zíper ele ficava em relevo, quando você colocava para transporte aqueles discos, estragavam uma faixa. Inclusive até a faixa já criava-se ali uma história. A música Sister Morphine dessas edições, geralmente, tinha um defeito causado por causa da pressão do zíper. Olha só. E aí os seus lojistas reclamavam, que as pessoas reclamavam. E aí, por fim, a segunda edição já não é mais como zíper. Olha que detalhe, né? E também tinha muito disco, tinha easter egg também, né? Que era uma referência a outro disco, a um personagem, alguma coisa, né? Aí já é o capítulo da questão dos discos conceituais, né? Que os discos contavam uma história. Isso é muito típico nas bandas progressivas, né? O Genesis, né? The Lamb Lies Down, o Broadway, né? Que é um disco conceitual, conta a história de um porto-riquenho chamado Rael. O Pink Floyd com o Dark Side of the Moon, né? É uma história, é um disco conceito que liga aos problemas da vida moderna e tal. Você conhece o Queen's Right? Queen's Right?
Queensryche, conheço, uma banda de rock. Hard que tem uma coisa... E os discos deles são assim, né? Eu acho que é das poucas bandas. Eles têm discos conceituais, né? Operate Mind Crime é um disco... Empire. Isso, Empire. É uma banda que fazia discos conceituais. Normalmente o disco conceitual, ele tem uma ideia que permanece, que é trabalhada ao longo das faixas. Sim. Geralmente contando uma história, ou então fazendo uma relação entre as músicas, né? O legal do Queensryche é que as músicas praticamente se emendam, né, uma na outra, e sempre tem umas locuções, umas vozes que entram assim pra você. Eu não sei do que você tá falando, porque é tudo em inglês, mas o Operation Mind Crime, esse é super... Uns efeitos sonoros, uma porta fechando, né? Coisa que também o Pink Floyd fazia muito. Muito. O diferente que eu fiquei fã dessa banda nos últimos anos, né? Eu ignorei ela durante anos, né? A gente tem outra coisa que a gente faz muito durante a nossa vida, né? Às vezes você só vai descobrir depois, né? Um dia que você... Poxa, aí você fica fascinado. Eu falei, eles são do hard rock. Do hard rock não é de fazer esse lado... conceitual, né? Porque no hard rock ele ia muito mais pro for fun, pro festa, mulheres. Eles têm também muita influência do heavy, né? Eles tem discos que é bem heavy, né? Com certeza. Eles flertaram ali com o progressivo também. Muito. Não, toda essa questão conceitual é do progressivo. Sim, as bandas progressivas, historicamente, os discos eram conceituais, né? É muito comum. Você pega discos... Desde as bandas inglesas e americanas de progressivo até as bandas italianas, as francesas, né? Sim. Tem uma banda chamada Museu Rosenbach, tem um disco que é baseado na obra do Nietzsche, né? Assim falava Zaratustra, né? Então é um disco inteiramente, e é muito bom, um disco excepcional. Um dos grandes discos de rock progressivo é esse disco. Sabe uma coisa, desculpa te cortar, mas voltando a falar das capas que eu lembrei, as capas lindas do Boston. Sim. Sempre tem uma nave, um céu, umas estrelas. São lindas, Boston, né? É uma banda americana, né? Muito sucesso. Num segmento que depois ficou conhecido como a OR, né? Sim. Tem uma história interessante do Boston, é que o guitarrista, talvez você saiba, ele era engenheiro de som. Sim. E professor, inclusive. Isso, né? exatamente. Inclusive tem coisas que a gente usufrui na guitarra até hoje que foram criadas por ele. Só que naquela época, para uma coisa que tem num pedal hoje, ele fazia um negócio que era do tamanho de um rack atrás, né? Tipo o Sustainer. Sustainer, o Rockman, que era um amplificador que foi usado em, sei lá, 90% das produções dos anos 80, foi criado pelo Tom Schultz, né? Que é esse guitarrista. E diz que ele criou a primeira demo e mandou pra... Ele fez tudo, ele gravou tudo. Que maravilha, hein? E mandou pro estúdio, pra gravadora, né? A gravadora aprovou, queremos gravar com você. Ele não tinha banda. Ele que criou todo o conceito, né? Aí ele teve que sair contratando a banda, e aí formou a banda depois. Aí você pensa, nossa, imagina a cabeça do cara, né? Como que devia ser... E também tinha uma coisa meio progressiva também, né, no som do Boston, né? A essa altura, né, as coisas assim, principalmente no rock, né, elas são intercambiáveis em termos de influência, em termos de ideias, né? É um momento que tá muito profícuo, né? Então, você tem as bandas buscando sempre a referência de alguém que gosta. Isso acaba trazendo para o próprio som que vai fazer, né? Sim. Isso é bem dinâmico, né? Nos anos 60, anos 70, você percebe muito essa troca de informações na música, de influências, né? Uma curiosidade, tem edições, né, de disco, com certeza são muito procuradas, são lendárias, que as pessoas querem ter e tudo mais. Mas já existia, sabe-se que já existia a pirataria, já, né? E a pirataria antigamente criava capas diferentes, vamos dizer assim, para despistar, né? Alguma coisa assim, para parecer que era uma edição diferente, alguma coisa. Sim, isso era muito comum. Existem edições piratas também que são consideradas lendárias, assim, que são requisitadas, que as pessoas querem ter, alguma coisa do tipo? Existem edições bootleg, que eles falam, né? Certo. Que eram, né, muitas oriundas que depois se tornaram discos oficiais, né? Foram incorporados? O Bob Dylan tinha muito isso, ele tinha muitos discos
pirateados, né, em gravações, e teve discos que ele transformou, acabou incorporando, né? Ele não é bobo, né? Mas isso existia muito, né? Eu me lembro que no Brasil tinha um pessoal de São Paulo que fazia, pirateava mesmo, né? A fiscalização não conseguia, porque né? assim, eles tinham, nesse caso específico, eles tinham um cara que trabalhava acho que na Continental. Então o que eles faziam? Eles pegavam, esse cara pegava o arquivo, né? O arquivo não, a fita, né? Na época não existia arquivo de sonoro, né? A master era ali? uma fita. Às vezes uma fita cassete qualquer que o cara tinha gravado num show lá no exterior, ele trazia e aquilo virava um disco. Me lembro um disco do King Crimson, que alguém tinha ouvido o show, né? O show na Inglaterra, gravado o show numa fita, veio para o Brasil, levou para esse cara e ele fez um LP, cara, do King Crimson. Uma capa, como eu te falei, meio forçada, né, artesanal ali. E era um disco que ninguém conhecia e era vendido. Né, e o leigo achava que fazia parte da discografia. E virava, né? um item raro, né? Quem é que tinha aquele disco? Né? Eu lembro que o meu tio. Isso acontecia. É claro que não com a imensa quantidade que depois se revelou a pirataria dos CDs, Sim. que aí alcançou níveis comerciais, assim, a ponto de afetar a indústria, né, a indústria oficial, né? Sim. Mas existia discos mas de forma muito incipiente, né? Não a ponto de afetar. Pelo menos no Brasil, não sei se lá fora isso chegou a ser um dado considerável que chegou a ameaçar em certa medida as indústrias, as majors, né, como se falava. Mas era um fenômeno que já existia, sem dúvida nenhuma. Né? Sim, eu também já comprei em CD, que era uma reprodução do que tinha em disco, alguns que eram bem ruins, que dava para ver que foi captado num show e ainda nem foi na mesa. Parecia que foi com um gravador, tipo um do Kiss, eu já comprei um do Kiss. Mas os bootlegs que já existiam, com o advento do CD, eles também passaram a ser comercializados no CD. Então, às vezes, você pegava um CD que nada mais era do que a gravação de um bootleg, né? De um disco pirata, uma coisa que não fazia parte do cast da gravadora, né? Tinha um que era muito bom, a captação parecia que era assim, meio precária, mas ficou muito bom, do Grand Funk. Um ao vivo do Grand Funk, muito bom. Meu tio tem, acho que esse disco até hoje, que foi inclusive meu tio César. Mas esse aí não era, esse é um disco oficial, né? Que a qualidade parecia que era, mas assim, parecia que ele era captado de maneira rudimentar, mas que saiu boa. Entendi. Entendeu? Você percebe que não tá tudo, mas tá bonito, tá. O Grand Funk tem discos ao vivo, né, bem bacana. Você deve conhecer esse disco, é um que tá, a capa é a foto de trás do baterista, assim, e a banda na frente, assim, é o show. Eu já vi, mas eu acho que esse não é oficial, não. Então, porque você percebe que é deficiente, você consegue ouvir tudo. Eles têm um grande bonito, disco ao vivo, bonito. que aliás é duplo, né? O Cog in the Act, que é um disco duplo ao vivo, mas esse é bem grande, a gravação é boa. Né? Grand Funk é muito bom também. É uma banda. Inclusive foi influência desse meu tio César, quero mandar um abraço para ele vai adorar assistir esse episódio. E eu lembro que ele tinha um disco pirata do Black Sabbath, que era um que tinha na capa uma bíblia com um crânio em cima. Já viu esse? Esse eu já vi. Já viu? Esse era famoso. Diz que ele era um pirata, né? Diz que ele pesquisava, mas que disco que é esse? Aí percebeu que era um pirata lá. Sim. Eu lembro que Isso mais. tinha muito, nossa. Ele tinha aquele que tinha aquelas figuras aquelas duas figuras, aquelas faces do Pink Floyd, que tem aqueles dois rostos, assim. Qual que é aquele lá? Esse é o. Como é que é o nome desse disco? Você está falando aquele. Depois até saiu o azul, né? O disco original, a primeira prensagem, ele é azul. Como é que é o nome desse disco, cara? Aí tem o do triângulo, que é o perpendicular, não é? O que tem um triângulo assim, que tem aquele. Esse é o Dark Side of the Moon. Dark Side, desculpa. O Dark Side of the Moon é o que tem. Qual que é o perpendicular? É o que tem duas faces assim metálicas, né? Que tá uma de frente para outra. Sim, eu sei qual é. Esqueci qual que é o nome desse daí.
Eu lembro dessas É o criancinha. disco da volta do Pink Floyd, esse aí. É. O Pink Floyd rompe com o Final Cut. Certo. Eles se rompem, né? E aí se desentendem com o Roger Waters, que sai. E aí depois... Tem um hiato, eu não sabia que isso. Tem um hiato. O Final Cut é de 83, eu acho. Logo depois do Wall. E aí eles param a esse rompimento. E esse disco aí, salvo engano, é 85, 86. Esse que você está falando. É linda a capa também. Ele saiu originalmente no Brasil, inclusive, um disco azul. A primeira edição dele é um disco azul. O disco em O si. disco vem em azul, com as duas imagens, né? Ele é um disco que no primeiro momento, ele vem em azul. Tinha esses fatores também, valorizavam também? Era um disco de cor diferente, alguma coisa? Hoje em dia, eles usam isso como atrativo, né? Para valor, para trazer, para dar uma questão de tornar o disco mais bonito, etc. Na época não era muito frequente, embora aparecesse discos de outras cores, né? Sim. Que não fosse o preto, né? Mas era comum, às vezes, artistas lançarem com outra coloração, né? Sim. Esse do Pink Floyd é bem é um exemplo, mas tinha bandas, eu lembro do Dead Kennedys, lançou um disco que era branco, né? Que era todo branco. O próprio no Brasil mesmo, Egberto Gismonti lança um disco chamado Branquinho, né? Que é todo branco também. Então os artistas usavam isso dentro daquela ideia que eu te falei, muitas vezes de beneficiar uma concepção estética que já está atrelada à própria obra musical. Então eles já fazem, né, isso e acaba levando para o universo da grafia da capa do disco. Deixa eu aproveitar, mudando um pouquinho, mas ainda como você é um audiófilo, eu tento entender como o disco, o vinil, ele foi inventado que ano, mais ou menos? O vinil, salvo engano, é 48, acho que é 1948 ou 47. Você sabe quem foi o inventor? A RCA, né? Parece que a RCA é que vai desenvolver o projeto, né? Eu fico tentando entender como hoje em dia, com a tecnologia, a gente tem um raciocínio mais lógico. Mas naquela época, você que já, como um audiófilo, entende um pouco a parte técnica, como que prende o som ali nas ranhuras do disco ali? Qual que é a física por trás disso, mais ou menos? Mas isso não é muito complicado, porque parece que é, mas não é. Quando você produz um som, isso vira uma onda. Sim. E essa onda, ela se propaga aqui. Ela é vibratória. Né? O som é vibração. Sim. É uma energia, né? Tanto é que as pessoas falam que isso pesquisado hoje cientificamente, né, já com pesquisa e tal. Quando você ouve a música, você está sendo você não está só contemplando o aspecto musical da obra em si, a harmonia, a sonoridade, a composição, mas a questão vibratória dela. As pessoas falam assim, a música, às vezes, por que a música causa bem-estar, às vezes? Por causa desse padrão vibratório. Tem padrões vibratórios que te acalmam, tem outros que te excitam, tem outros padrões vibratórios. A frequência, né? Claro, o padrão vibratório é uma onda, né, de som com padrões vibratórios que você recebe. Essa onda, o que acontece? Ela vai, se você jogar ela imprimir ela em qualquer situação, ela vai aparecer o seu espectro ali. E esse espectro, uma vez gravado numa superfície, né, poderá ser reproduzido, porque trilhando aquele espectro, né, trilhando a onda vai ser reproduzida novamente da forma em que ela foi gravada. Então, nos discos já existiam nos acetatos. Né, eles eram gravados nos acetatos, que era um material mais duro, portanto... Era a matriz? O acetato era a matriz? Não, o disco que as pessoas consumiam mesmo. Você colocava na vitrola de acetato. Né, eles eram em acetato, ele era um material quebrável e mais duro. Qual era o problema? Quando ele é mais duro, a vibração vai ser limitada. Então o padrão sonoro não vai ser exatamente próximo daquele em que a onda foi concebida. Não vai ser fiel, né? Não vai ser, vai ter uma qualidade menor. Com o disco de vinil,
eles perceberam que, dada a qualidade do material ser mais maleável, mais flexível, o padrão da onda seria praticamente idêntico. Então, a vibração causada pelo suco trilhar da agulha ali vai reproduzir a onda da forma que ela praticamente foi concebida. Então, ali nos sucos está impresso, nos sucos ali... Está impresso, né? Está gravado a onda sonora. A gravação, como ela foi captada pelo microfone nas gravações, aquela agulha vai fazendo o espectro da vibração, né, e vai gravando ali. Tanto é que se você pegar um disco de vinil, tem isso na internet. Tem cara pega um prego, né? O cara pega um prego e um pedaço de papelão e trilha sobre o disco numa determinada rotação, você ouve a música tocando. Porque simplesmente aquilo vai trilhar, vai vibrar e vai gerar a sonoridade, o som. Incrível, é claro que no nível de uma captação de um toca-disco, de uma cápsula, é bem mais sofisticado. Sim. A agulha, né, ela tem um material, ela é feita de um material ultra resistente, exatamente para não gastar, para fazer a trilhagem mantendo uma vibração exata, né? Ela transmite essa vibração para uma bobina na cápsula que amplifica e reproduz o som. Eu vivi muito pouco a época do vinil, mas eu adoro aquele ruidinho que dá a hora que põe aquele... É físico, né? O atrito. Porque é do atrito, né? É calmante para mim, aquele ruidinho. Que era o que o CD prometia banir. Né? Porque ele ia tirar o CD reproduzido através de uma luz. Então você tira o quê? O atrito. O vinil necessariamente há atrito, a agulha precisa ter o atrito exatamente para gerar a onda que vai ser reproduzida, né? Sim. O vinil, ele riscava fácil igual um CD ou não? Olha, não riscava fácil, mas as pessoas tratavam o vinil de uma forma meio assim, né? E aí ele acabava arranhando, né? A qualidade dos equipamentos que a gente tinha, principalmente os equipamentos populares, com agulhas muito pesadas, às vezes sem qualquer regulagem, elas naturalmente degradavam, naturalmente acabavam danificando, trazendo danos ao vinil. Mas mesmo assim, danos gerando chiados, mas que muitas vezes não impossibilitando a audição completa do disco, né? Sim. Para quem tem tantos discos, você tem que ter ali uns periféricos ali para reproduzir isso, alguma coisa boa. O que você tem? Qual que é a máquina que você tem ali para reproduzir e ouvir esses discos com a melhor qualidade possível? Olha, eu confesso para você o seguinte, isso é uma coisa que não é necessariamente atrelada a quem é colecionador de disco. Eu conheço colecionadores de discos, tem muito disco e tem uma aparelhagem muito ruim. Certo. Por quê? Porque normalmente ele se liga mais na parte artística. Sim. E no ato, na questão do apego ao objeto em si. Entendi. Mas sem dar muita atenção. Eu, por exemplo, eu comecei a ter esse envolvimento com a audiofilia, que é essa questão de você, esse primor, de você se ligar na aparelhagem, na qualidade da reprodução, bem mais tarde, né? Eu já era um colecionador, pra você ter ideia, eu já tinha mais de 3.000 discos quando eu comecei a me interessar e perceber a forma que aquilo impactava no desfrutar daquele produto. Na verdade, você só entendeu o que era, né? É porque assim, eu me lembro que eu tinha um amigo, né, e ele já tinha mais essa vocação audiófila do que eu. Eu ia na casa dele e falava, cara, mas esse disco eu ouço em casa, não é desse jeito. Uhum. Ou seja, eu ouvia coisas no disco que eu não ouvia em casa, que ficavam ocultos. Mas não é que ficavam ocultos, é que a minha aparelhagem não conseguia reproduzir. Né? E aí isso começou a me pegar. Aí eu comecei a participar dos fóruns de audiofilia, cara, e descobri que tinha um mundo à parte ali. E um mundo assim, que na verdade iria somar com o universo da minha apreciação da obra artística. Sim. E aí quando você começa, é igual disco, é igual qualquer coisa que você passe a se afeiçoar. É um mundo à parte. E aí eu comecei a ver que os aparelhos que eu tinha eram completamente... Aí você foi melhorando. Não, aí fui comprando, trocando, né? No começo ali ainda só tinha
coisas antigas ou existem empresas que fabricam toca-discos atualmente? Não, assim, existe? Hoje existe. Hoje o que tem mais, o que você vê com muita profusão são toca-discos novos. Né? Empresas que fabricam toca-discos novos aí, de todas as qualidades, de todos os níveis, né? Desde aquele mais comercial até... Tem toca-disco de R$200 mil, você tem ideia. E você tem do novo e tem alguma relíquia antiga Eu também? tenho... atualmente, na minha sala para áudio, eu tenho 4 toca-discos. Desses 4 toca-discos que estão na sala de áudio, eu tenho 2 são... relativamente novos, ou seja, são fabricados no ano 2000, nos anos 2000, e 2 são anos 80 por aí. Sim. Já são mais antigos. Além disso, no escritório, na biblioteca, eu tenho mais 2. Estes 2 são completamente vintages, que são os tocadiscos da Thorens. A Thorens era uma fabricante suíça de tocadiscos, começou na década de 60, o auge na década de 70, que depois foi comprada por uma empresa alemã, salvo engano. E a Thorens era considerada a melhor fabricante de toca-discos do mundo. Os toca-discos são lendas, né? Os 2 toca-discos que eu tenho são... São o mesmo modelo? São iguais? Não. Um é o 124 e um é o 160, ambos da Thorens. Estão funcionais? Não, perfeitos, em ótimos, novos. Você olha assim, em perfeito estado. Esses toca-discos da Thorens eram considerados os melhores toca-discos já feitos. Né? Caramba. A precisão, a trilhagem, não havia vibração. Porque o grande desafio do toca-discos, principalmente na sua construção, passa pelo braço e pela base. Porque como ele faz a reprodução de uma onda por processo vibratório, essa vibração pode se transferir, né, os efeitos dela, né, a propagação dela, pode se transferir para a captação e gerar ruídos, gerar retroalimentação. Eles tinham que saber isolar muito bem isso. Eles tinham que saber isolar bem. E existiam várias técnicas para fazer isso. Uma das que acabou vingando foi o isolamento do motor do prato. E eles faziam isso com uma correia de borracha, né, que é os chamados belt drives. Para não transferir. Os tocadiscos, por exemplo, de DJs, que são muito procurados, inclusive o Technics, chamado o MK2 a MK2 da Technics, é um tanque de guerra utilizado para DJ pela resistência dele. Porque ele tem que manipular. Isso, né? mas para audiófilo, ele é um tocadisco visto com muita ressalva. Porque o motor dele é um direct drive, o motor dele é atrelado ao prato. Então a vibração do motor... É direto no eixo. Direto no eixo. Entendi. Então muita gente fala assim, mas a gente não ouve barulho nenhum. Se você colocar uma cápsula de alta precisão num aparelho direct drive, que não é muito, né, que não seja um sistema de isolamento muito eficiente, quando ela se aproxima do centro, você vai ouvir um zoom. Será que talvez eles compensavam isso com uma cápsula de menor saída, menor ganho? Mas aí afeta a qualidade, né? Não é isso. Não, eles compensavam isso fazendo uma blindagem no sistema do motor. Então o próprio Technics já tem essa blindagem, tanto é que ele é um aparelho realmente de qualidade. Sim. Ele só não entra... propósito, vamos dizer assim. Sim, ele não entra assim, um audiófilo dificilmente vai pegar um Technics mesmo, né? Um audiófilo que, né, um sistema... Se você for, por exemplo, em Abbey Road, onde é feitas as masterizações de discos de vinil, você não vai ter lá um Technics. Entendi. Você vai ter um Oracle. Ele é um reprodutor, ele não é uma coisa para você apreciar. né? Porque assim, o grande avanço, os discos, os toca-discos de audiófilos quase sempre, né, se você colocar os de primeira linha, eles usam um sistema de transmissão por correia de borracha, porque ela é a mais silenciosa e é a que menos evita a transferência de vibrações. E o prato também mais estável possível. Né? Geralmente robusto, né, com uma massa temperada, forte. Então, quando você pega um toca-disco massa, o prato é bem leve. Tinha uns que ficava assim, né? Não, você não vai. Ali. Os toca-discos de qualidade geralmente têm os pratos bem robustos, que praticamente, né? Aí eles têm várias técnicas. Eu já vi uns que tem até um sistema de os pezinhos ali, né? Tem, para evitar, para nivelar, porque ele não pode, ele tem que ficar, né? Tem muitos sistemas. Eu, por exemplo, eu tenho um toca-discos da Music Hall, que é um toca-disco tcheco, novo, né, recém, que o prato é de vidro. O prato é de vidro para não passar qualquer vibração.
E é para ser pesado também ali? Aí ele não é nem tão pesado, porque muitas vezes assim, ou é pesado, ou às vezes o material usado. O vidro eles têm usado, têm tentado com bons resultados, mas eles usam também ligas de titânio para fazer o prato, ligas de outros metais menos vibratórios. Então, assim, tem toda uma tecnologia e toda uma engenharia voltada para a construção de tocadiscos. Por isso que você tem tocadiscos caros. Sim. Né? Na audiofilia, você não consegue começar com um tocadiscos abaixo de 5, 4 mil reais. Caramba, você eu não sabia. consegue. E ainda existe um mercado, então, muito forte para isso, né? Para quem está fora não sabe, né? Muito forte. Você vai assim, por exemplo, no Brasil, o único tocadisco brasileiro, assim, que chegou a mais ou menos receber uma designação de audiófilo foi o RP2, que foi construído pela Gradiente. Foi o único tocadisco que a Gradiente construiu que tinha essa. Né, ele tinha um sistema robusto. Deve ser uma relíquia para quem E é caríssimo, né? Ele é muito caro ainda. Você encontra ele, eu já tive um. Ele usava um braço Audiovector, né, Audiocast, que era um braço japonês, né? Um braço até hoje muito procurado, com uma precisão enorme, né, um sistema de rolamentos e tal. Então, assim... O audiófilo ele vai entender todos esses detalhes. Você tem que entender, porque você vai lidar com isso. Né? Então, assim, houveram toca-discos bons fabricados pela Gradiente, assim, mas que não chegam a um nível de ser chamado de ser tipificado como um toca-disco audiófilo. Agora, falando assim, nível de mercado, para não um audiófilo, assim, o consumidor normal, quais as marcas que eram mais comuns, assim, que existia? Philips? No consumidor final, todas essas fábricas elas tinham tocadiscos para todos os níveis. Certo. Né? A Technics tinha os tocadiscos de uma linha mais de entrada, né? Uma linha intermediária, e tinha a linha top, que é onde estava aí os MK2, estava os SP10, que também eram tocadiscos de enorme capacidade, né? A Philips tinha lá o seu tocadisco de ponta, né? Tinha o tocadiscos de entrada. Todos eles tinham na década de 80, no auge, onde existia, né, o disco de vinil, era a mídia hegemônica, né? Todas elas fabricavam tocadiscos populares, que aliás eram os que vendiam mais, mas elas fabricavam algum tocadisco de ponta, de destaque. Eu tenho uma parente que há uns anos atrás eu fui na casa dela, né? Ela tem na caixa ainda um Philips que ela ganhou do namorado no começo dos anos 90 e ela nunca usou. Ele tá como se... Nossa, inclusive no braço, assim, né? Ele tem, eu lembro perfeitamente, um selo, assim, uma etiquetinha pendurada perto da agulha. Que coisa, hein? Fantástico. Philips e o desenho de um diamante, que eu acho que, sei lá, dizia alguma coisa sobre a qualidade daquela agulha ali, sei lá. As agulhas de diamantes eram superiores. Eu acho que era o marketing desse jeitinho ele tá. Eu falei, nossa, um dia ela nunca usou e não queria vender. Mas que coisa. Eu lembro dessa... Também tem outras coisas também, os fones, né? Tem fones que são bem... Você também ouve também? Não. Eu tenho muita dificuldade de ouvir música no fone de ouvido. Sim. Porque também, né? Eu já vi que tem uns fones caríssimos. Tem. A tecnologia no mundo do áudio como eu te falei, é um mundo. Sim. É um mundo à parte, assim, né? Você tem fones de ouvidos que tem com reprodução absurda, né? Eu nunca tive experiência por falta de interesse mesmo. Eu gosto de ouvir nas caixas, né? No ambiente. Vini, você lembrou lá o Lídio, né? Você avisa o Lídio lá, beleza? E aí, todo esse processo, né? Ainda teve tempo nesse meio do caminho você ter banda de rock, né? Foi aqui em Cuiabá? Conta um pouquinho pra gente. Como que foi? A banda, assim, na época eu cursava o curso de engenharia na universidade, né? E, assim, eu devia ter 23 para 24 anos, né? Quando eu comecei, a ideia da banda. Eu já tocava violão em festas, já cheguei a tocar até em barzinho, sim, né? Como só apresentando e tal. Mas a ideia da banda foi ganhou mais corpo na época da universidade, né?
Aí eu me lembro que eu formei uma banda na universidade chamada Veludo Marinho, né? Que durou um pouco tempo, mas a gente fez shows na universidade, que era uma banda de música. Estilo, mais ou menos. A gente fazia um tipo rock nacional, normal, assim, aquela coisa, como eu falei, de pós-punk, né? Que eram as bandas que mais a gente ouvia. Então, nessa época, eu estava ouvindo muito The Smiths, The Cure, né? Talking Heads, né? Eu estava ouvindo muito isso, né? E até as bandas brasileiras, Legião Urbana, né? Ira, né? Então, a gente tinha muito reflexo disso. E foi assim que começou. A banda O José Infame, né? José Infame foi logo na sequência. José Infame, para quem não sabe, é uma influência desse nome aí na banda Senhor Infame, né? Que eu toco. O Jomar, né? Isso. Ele me falou que chegou, que eu via, foi no show, via a banda tocando, né, e tal, e teve uma experiência positiva, e usou, né, o nome e fez uma espécie de referência ao legal. José Infame, né? Mundo pequeno, né? O José Infame durou de 91 até 94. E por incrível que pareça, a banda ela acabou quando ela exatamente começou a ter um pequeno impulso. Porque foi o seguinte, era a época da MTV. Certo. E a MTV, nós somos contratados para fazer um especial, o primeiro especial que a MTV ia gravar. Olha só. Do show, juntamente com uma banda chamada Nidog, que era a banda do Capilé, o guitarrista Capilé, né, o vocalista era o Sheba, se não me engano. E a gente ia fazer um show e a MTV ia gravar para depois vincular. E foi o último show da banda, porque o guitarrista, ele foi embora para São Paulo, logo depois do show. Então aí a banda não tinha mais, a gente perdeu completamente. Eu tinha me casei em 94, né? Eu já era advogado, já estava começando a advogar. E aí começou, então acabou sendo o último show que a banda fez. E essa fita nunca veio a ser vinculada depois. Porque houve um monte de problemas em relação à gravação. E foi numa chácara, cara, que hoje nem existe mais. A chácara ficava no Boa Esperança, hoje virou um condomínio. Era uma chácara onde o show foi gravado, né? Nós já pensou se alguém tem esse registro? Deve ter, cara, né? Seguramente quem sucedeu a MTV, acho que foi a Cidade Verde, eu não lembro, deve ter ficado com isso. Mas eu já tentei depois procurar, ver com pessoas onde é que estava esse registro, né? Sim. E não consegui. Mas a gente fez, o que eu tenho da banda, eu tenho fitas gravadas de shows que a gente fez na Casa Cuiabana, eu tenho fitas gravadas de um show que a gente fez em Nova Mutum, né? Legal. Então, assim, e era uma... Tem registros aí, se a gente procurar no YouTube, alguma coisa? A gente não, no YouTube não, né? Porque não tenho as imagens, eu não tenho, né? Algum áudio, alguma coisa? O áudio eu tenho. Sobe lá, coloca. O áudio eu tenho. Eu até mandei já para alguns amigos para ver. Era uma coisa... E você cantava? Eu cantava, né? Fazia... Eu tocava guitarra na primeira formação, era um trio, né? Era só um trio, era guitarra, baixo e bateria. Depois esse guitarrista veio, né, que deu um approach, deu até uma melhorada significativa, né, principalmente naquela som em si, né, o som é mais peso. Vira uma massa sonora. A massa sonora encorpa, né, definitivamente. E isso melhorou. Então foi uma experiência muito, muito legal, né, da banda, né? Sim. Na época, assim, hoje olhando para trás eu vejo as músicas era uma... talvez o de mais original que a gente fez foi pegar músicas do folclore do cuiabano, né? Músicas como de rasqueado, que existiam, mas não essas consagradas. A gente pegava músicas que eram cantadas nas ruas, que eram cantadas por cantadores que criavam aquelas músicas e cantavam, né? Eu me lembro que tinha um senhorzinho, né, na época... Eu trabalhava no banco, ele ia no banco e cantava, e eu anotava as letras, porque eu achava interessante. E eram todas músicas assim, pornográficas, né? Mas no ritmo do rasqueado, né? Era muito legal. E a gente fez versões dessas músicas, né, com rock, né? Legal. E isso pegou muito nos shows. As pessoas, quando entravam essas músicas, cara, eram 2 músicas que a gente tocava. Uma chamava Beco do Candeeiro, me lembro até hoje,
e a outra chamava Rapa Bem. Cara, era assim, era muito divertido. E quais os lugares que tinha aqui para tocar naquela época? Bem, a gente tocou especificamente muito no circuito da universidade, né? A gente tocou em shows na universidade, a gente tocava, né? A gente tocou, como eu falei, na Chapada, em bares na Chapada, numa época festival de inverno, tinha uns palcos, às vezes itinerantes, a gente chegou a tocar. E como eu falei, tocamos assim, de uma forma completamente inesperada em Nova Mutum. Um cara viu a gente tocar aqui, levou a gente para tocar numa praça. A gente tocou na praça com o público aberto, assim, uma coisa, né, completamente inesperada para a gente. Legal. Né? E tocava muito na Casa Cuiabana. A gente chegou a tocar no Sesc. Geralmente eram eventos assim, que a gente fechava, fazia o show, vendia. Vocês mesmos produziam praticamente produzia e vendia os ingressos, as pessoas entravam. Era assim. Não era nunca tocando assim. A gente nunca tocou em bar pelo. Tipo, contratados, né? O cover, nada disso. A gente fazia shows. Legal. Ia montava, achava os lugares, fazia as parcerias e vendia os ingressos, bares. Era assim que funcionava naquela época, né? E como que é? Geralmente reunia mais de uma banda, né? A gente não era uma banda só. Geralmente a gente reunia 2, 3 para gerar atrativos, porque como o público era pequeno, então você tinha bandas que tinham determinado público e tal, e a gente reunia tudo aquilo. Sim. Né? Às vezes, inclusive, bandas que não se tocavam muito, tocavam juntos, assim, públicos. Eu cheguei várias vezes a ser vaiado porque a gente entrava depois de uma banda de thrash metal, por exemplo. Pois então o pessoal que estava ali que era um choque, né? Vaiava mesmo. Sim. Mas era levado na boa, né? Era tranquilo, né? Fazia parte, era como as coisas aconteciam naquela época, né? E a gente fazia um som que não era exatamente thrash metal, né? As bandas, eu lembro que a gente tocou tinha TW, Unidog era uma banda pesada também, SS, né? As bandas que existiam, que tinham eram Sim. bandas muito pesadas. Fora disso, você tinha as bandas que faziam muito covers, que só depois caminharam para uma opção autoral. O próprio Strauss mesmo, quando Sim. começou, era uma banda de covers. Eles não tocavam músicas próprias, demoraram, fizeram talvez até um caminho certo, né? Eles ficaram ali trilhando para depois burilhar a banda e fazer um trabalho autoral. Mas nós não, nós já começamos tocando músicas autorais. Legal. Fazíamos covers, mas as covers eram pontuais, né? Pontuais. Entendi. Então, assim, num repertório que a gente tocava 14 músicas num show, a gente tocava 4 covers, né? 10 músicas eram autorais, né? É válido, né? Agrega. E era assim que a gente ia levando, né? Sim. A gente era assim que ia levando, era muito divertido. Mas era uma cena muito difícil, cara. Se você fazer rock no início dos anos 90, em Cuiabá, não tinha internet, não é como hoje, todo mundo conhece, você consegue divulgar. Sim. Né? Não tinha o show, as pessoas conheciam quem ia no show. Né? Quem ouve falar sabe da banda. Era orgânico o negócio, né? Era muito diferente. Mas ao mesmo tempo também acho que tinha um encanto diferente, né? E me vem outra curiosidade. Naturalmente, a música na sua família é um negócio, né, que faz parte, né? Igual você falou, até por osmose, né? Desde a sua infância, né? Sim. E aí, de repente, você tem uma menina que decide trilhou tocar, o caminho, né? Que foi para... que inclusive passou aqui, Manu Xavier. Isso, Assistam o programa que ela esteve aqui contando um pouquinho a história. Se eu não me engano, ela citou um pouquinho você no bate-papo que ela fez aqui com a gente. Ah, sim, ela mencionou. Tá estudando música, né? Isso. A Manu é muito talentosa, né? E, suspeitíssimo para falar, né? Mas assim, mas você eu falo, conhece de música. É claro que eu falo sem qualquer pudor de ser pai, evidentemente. Mas independente disso, eu sou muito crítico, né? Ela sabe disso. Eu sou muito crítico, inclusive, dela. Mas eu, assim, acho que ela tem que achar ela ainda está achando o caminho, né? Eu percebo que ela... É muito jovem, né? Muito jovem, 20 anos, né? Ainda vai se lapidando. Mas ela tem, assim, uma verve criativa que me realmente impressiona. Sim. Ela tem muita facilidade. E quando você percebeu isso daí a ponto de...
Cara, encaminhar? A Manu muito cedo já demonstrou essa verve, principalmente para a área área musical. Ela começou a tocar, fazer piano muito cedo, 4 anos de idade, e aí ela já se interessava muito facilmente pelos instrumentos. Então, assim, qualquer instrumento que você colocava próximo da Manu, ela já mexia, logo já estava tirando o som de uma forma instintiva, né? Então, assim, isso foi muito natural para ela. Né? E depois a opção de querer estudar fora, por entender que fora os caminhos na parte musical talvez fossem mais interessantes para ela, né? Porque ela queria para se aprimorar, né? Sim. Talvez tenha sido muito acertado. Ela, no pouco tempo que ela está cursando o curso, né, a universidade, ela evoluiu muito, assim, principalmente na parte técnica. Não na parte do talento que é natural dela. Né? Você percebe, né? Mas assim, uma coisa, o talento associado a um primor técnico, ele vai longe, né? Se você tem o talento, você consegue desenvolver tecnicamente a habilidade de desenvolver esse talento, você está com tudo, né? E ela está fazendo isso. Então, assim, ela está melhorando muito a parte técnica, a parte de execução do instrumento, né? Que a guitarra que é o instrumento principal que ela toca, apesar que ela toca teclado. Compõe também. As composições. Então, sem dúvida nenhuma, muito superior a mim, né? Ela superou o pai longe, né? E fontes, assim, de inspiração com todo o acervo que você tem nunca faltou, né? Então, mas assim... Ela ouvia essas eu coisas? acho assim, eu nunca percebi especificamente ela ouvindo nada assim. E ela ouvia o que estava no ambiente, né? Ela cresceu ouvindo o que estava no ambiente. Ela não direcionava. Não sabia. Isso foi só depois, quando ela começa a se interessar pela música em si, pela parte da composição, a parte artística, é que ela começa a procurar os artistas. Então, quando ela volta para casa depois disso, de ter encontrado esse norte, aí ela se fascina, ela vai ver os discos, ela fala, pai, isso aqui. Aí ela começa a ver o que tem lá e começa a descobrir. Eu lembro que ela me falou que lá é impressionante assim, como que a música brasileira é respeitada, né? Os músicos brasileiros. Sim, eu imagino que quando ela voltou para cá, ela deve ter fuçado no baú ali alguma coisa para entender as referências, né? Ela muita coisa eu mostrei para ela assim, de que eu acho que é importante ela conhecer dentro daquilo que ela está querendo fazer, né? Sim. Então eu mostrei algumas coisas, por exemplo, a própria Patti Smith, os trabalhos que ela já conhecia, mas eu mostrei outras coisas da própria Patti Smith ou de artistas parecidos. Eu lembro ela falar da Patti Smith. É um trabalho bem autoral, assim. Ela gosta muito da Blonde, né? Do Blonde, que é uma banda de pós-punk, né? Sim. Blonde é legal, hein? Então, ela faz uma... Qual é o nome da moça mesmo, da cantora? Da Debbie Harry. Debbie Harry. Outra legal também, não sei se ela conhece, Pat Benatar. Pat Benatar, ela já ouviu. Nossa, sim. muito bom. Ela gosta muito do Fleetwood Mac, por causa da Stevie Nicks. Né? Tem umas histórias legais, né, na história da banda, né? Muito, e a Manu descobriu o Fleetwood Mac e passou a ouvir muito, né? Mas ela tá descobrindo muitas coisas. Eu passei... Essa fase é muito gostosa, né? De sede por informação. Com certeza. Ela tá num caminho. E para esse trabalho de composição, você tem que estar com os ouvidos abertos, né? Sim, sim. Eu dei para ela um disco... do Television, que é uma banda de post-punk que tem uns trabalhos de guitarras absolutamente sensacionais, né? Um disco Mark Moon, que foi o que eu dei para ela, é um disco impressionante, né? E já é post-punk também, né? E Johnny Mitchell, né? Um artista que eu acho que é importante. Se ela gosta de Patti Smith, ela tem que ouvir Johnny Mitchell, né? Sim. Que é quase indissociável assim, os trabalhos, né? Mas enfim, ela está no caminho certo e acho que para qualquer coisa assim que ela queira fazer da vida, eu vou apoiar. Ela está em Boston, né? Ela está em Boston, ela está cursando na Universidade de Berkeley, né? Sim. Fazendo música. Se desenvolvendo muito mais. Ainda muito mais outra coisa, num ambiente muito rico, né? O que eleva isso aí, né? E é o dia inteiro música, mexendo com isso, mexendo com música. Então, assim, estuda muita coisa, né? Estuda teoria musical, estuda clássica, estuda tudo. Sim. Mas tudo como o quê? Como base, como fundamento para uma área que ela escolheu, né? Sim. Ela está trabalhando muito produção também, produção musical, porque o curso dela é composição e produção musical. Então, assim, ela é um universo realmente
sensacional. Outra coisa que os cursos têm preparado os artistas é a parte do business também, né? Que antigamente não era assim. E hoje em dia o artista tem que entender a parte de business até... Com certeza, principalmente nos Estados Unidos. Sim. Você imagina as universidades americanas, como é que tem foco nisso. Sim. A indústria de entretenimento americana, salvo engano, é a segunda maior dos Estados Unidos. Parece que só perde para armamentista. Sim. Então é uma indústria enorme que produz riquezas aos borbotões nos Estados Unidos. Tanto que influenciou a nível mundial, né? A nossa cultura pop é toda baseada no com certeza. cultura americana. A gente tem coisas autênticas, genuínas nossas, mas sem dúvida nenhuma o trabalho de massa é inteiramente influenciado pela cultura americana, né? Não tem, é muito grande a influência. Você falou que presenteou ela com um disco, mas como um colecionador. O colecionador, ele presenteia os amigos com discos? Sempre. Mas nunca o da coleção dele. Não, mas geralmente um que é espelhado, né? Sim, espelhado. Claro, né? Sem dúvida. Não, é o presente que geralmente eu costumo presentear, mas normalmente assim, hoje em dia nem tanto, porque as pessoas já têm abandonado, né? Não, hoje os discos, apesar desse revival aí dos discos de vinil, com muita gente interessada, a venda de muitos discos, aparelhos sendo produzidos, porque o consumo acontece, né? Mas ainda assim, você não é como antes, né? Que você podia presentear qualquer um com disco, porque seguramente a pessoa ouvir. Mas hoje em dia as pessoas, né, preferem o Spotify, que está tudo ali, fácil, né? Mas eu prefiro, hoje em dia, geralmente eu presentio com discos, com livros, as coisas que eu gosto. Porque assim, se eu for receber um presente, você pode ter certeza, eu prefiro livros, discos, é o que eu quero receber. Sim. Olha que a gente falou aqui só da parte musical, né? Ainda tem a questão livros. Sim, sim. E também falamos pouquíssimo também da sua loja, né? Da Raro Ruído, né? Vamos falar um pouquinho aqui no nosso final, aqui, pra gente não pode perder. Em que momento, com essa questão de... Eu imagino que enquanto você colecionava ali, você achou algum filão, alguma coisa, um lugar, um meio de compartilhar isso? Como que foi? A Raro Ruído, ela acaba, além de ser um negócio, né? E, portanto, um negócio que tem que sobreviver, a gente trabalha estratégias comerciais o dia inteiro para manter ela viva, né? Porque não é um fácil. Negócio muito... É um negócio de nicho, né? Muito bastante nichado, nicho. Né? Livro hoje, cada vez mais... A gente luta para não ser, a gente luta para que os livros permaneçam. Sim. O trabalho da Raro Ruído é nesse sentido, de fazer com que as pessoas não percam o interesse pelo livro físico, porque é uma experiência completamente diferente, não é só uma leitura, né, da obra em si, há uma experiência por trás do objeto livro, né? Mas não só o livro, mas para todos os objetos culturais que a gente coloca na Raro Ruído, né? As histórias em quadrinhos, os mangás, os discos, os CDs, tudo isso a gente empenha sob o ponto de vista comercial para a sobrevivência da loja. Agora, a parte isso é um ambiente que para mim é extremamente nutritivo, porque eu lido com as coisas que eu adoro. Você adora, né? Então, assim, claro tem gente que fala... negócio, mas é um negócio, ama... mas assim, quando eu estou lá manuseando discos, livros, avaliando obras, classificando, cara, eu tenho muito prazer em fazer isso. Uma curiosidade, o material todo que você comercializa ali, é tudo na base você garimpando, buscando? Sim, geralmente a gente compra. Não tem material novo praticamente? Às vezes aparece. As formas de captar os materiais diversas. Você compra desde bibliotecas de pessoas fechadas, né, que querem abandonar, que não querem mais, acervos, né? Você, às vezes, assim, você recebe doações inusitadas. Vem muita coisa por doação? Vem. A pessoa livros, chega ali, olha, principalmente livros. Mão. Muito principalmente livros, que a pessoa não quer nem vender os livros. Porque, sabe... É legal compartilhar, né? Aí ela, ao invés de jogar fora, ela sabe que tem um lugar. Né? Que vai dar bom uso. Mas eu já encontrei muita coisa assim no lixo, jogada fora. Também. Já. Discos de vinil já encontrei jogados no lixo. CDs. Então, assim, muita coisa vem de pessoas que doam. Às vezes, quando são materiais interessantes,
a gente compra, né? Legal. São acervos importantes. Mas a gente está fazendo isso com muito rigor agora. No começo não, mas a questão de espaço mesmo, né, da própria loja. No mês passado eu tive que fazer uma doação de 3 mil livros para projetos em penitenciárias. Para abrir espaço? Porque eu não tinha como, né? Para abrir espaço. Então hoje a gente tenta fazer uma seletividade maior para não ter coisas lá que... excedentes, né? Isso, exatamente. Mais do mesmo, né? Não, mais sempre. Isso é importante, você tem que fazer. Sim. É exatamente que você trabalha com uma coisa nichada. Não posso Sim. receber qualquer coisa, porque senão eu vou ficar virando um acumulador sem ter nenhuma destinação, né? Sim. A loja... Desculpa, pode concluir. A loja, assim, eu nem mais designo ela como sebo, eu chamo ela de loja cultural. Legal. É Raro Ruído Loja Cultural. Porque não é só um sebo, né? Como eu falei, ela tem toda esse espectro. Além de tudo, você tem lá o café, você tem lá, né, cafés de qualidade, você tem lá os sorvetes artesanais, né, lanches com pães especiais. É um espaço cultural que a pessoa pode ir lá, ouvir música, degustar os produtos, comprar disco, comprar livros, enfim, né, camisetas, presentes. É uma loja cultural. Por isso que eu acho que essa é a melhor designação para Raro Ruído. A pessoa já faz uma imersão ali, né? Um mundo... É um ambiente propício para quem geek, nerd, audiófilo. Exatamente. Esse é um ambiente para quem curte produtos culturais. Legal. Se você Cultura vive pop. Cultura pop, música, literatura, arte em geral, bacana. O ambiente é Raro Ruído. Quem quiser conhecer, onde que eles vão? A Raro Ruído fica na Avenida de Gavieira, que é a antiga Rua 1 do Boa Esperança. Sim. Ou seja, a rua que paralela ao FMT. Sim, passa ali do lado, né? Do lado. Você saiu da Fernando Corrêa, você entrou, já é. Né? Ela fica exatamente paralela à entrada, ao portão de entrada ali da UFMT. Sim, né? sim. Então é bem fácil de localizar. As coisas do seu acervo pessoal e quantos discos mais ou menos você tem no seu acervo pessoal? Olha, vinis. Assim, em discos de vinil, a última contagem estava em torno de 6.200 LPs. E CDs? Mais uns 4.500 CDs. Caramba, muita coisa. É muita coisa. E você tem o cuidado de separar eles? Não, por todos estilos? eles organizados em ordem alfabética. Você sabe achar, você acha tudo. Não, todos organizados em ordem alfabética pelo nome do artista. Se eu falar para você um artista, você já vai lá? Eu acho facilmente. Por mais isso eu Wishbone Ash. Não, tudo organizado. Acept. Tudo lá. Assim, eu coloco música pop em geral, numa classificação, que é a maior parte, porque na música pop eu coloco tudo. Ela é muito abrangente, né? Eu coloco tudo. Rock internacional, tá tudo ali na música. Né? Rock, pop, tudo tá ali. Aí eu coloco soul, música negra, que é soul blues, uma classificação à parte. Eu coloco os de jazz numa classificação à parte. E na outra classificação, música brasileira. Aí vai tudo. Entendi. Rock, tudo. E pelo nome subdividido também para você achar, né? Pelo nome do artista. Letra A, B, C, na ordem alfabética, né? Aí eu consigo achar. Aí tem uma outra classificação que só são trilhas sonoras. Legal. Que tem mais de 500 disso só de trilhas sonoras. Inclusive tinha caras de bandas que fizeram, né, bastante trilhas sonoras. Muitos artistas. Sim. Mark Knopfler, Jimmy Page fizeram trilhas de filmes, né? Sim. Tem muitos que bastante que enveredaram. Tem quem que é aquele que era tecladista, tocou no um brasileiro que tocou no Gênesis, que ele faz trilha sonora, esqueci o nome dele agora. Tecladista? Tocou no Brasil um pouco. O Emir Deodato? Não vou lembrar agora. Depois. Eu puxo essas informações, não lembro os nomes. Comum, eu também faço muito isso. E então quem quiser também acha nas redes sociais? Acha, a Raro Ruído tá lá no Instagram, né? Tem toda. É fácil de localizar. Pra gente finalizar, então, senão esse assunto vai longe, eu como um curioso, eu acho que inclusive a gente vai ter que gravar mais pra frente, para sanar mais curiosidades. Explica um pouquinho pra galera
o porquê da qualidade do disco do vinil ser melhor do que as outras mídias. Na verdade, assim, você está entrando num terreno extremamente pantanoso e difícil, porque não obstante você ter essa divulgação, hoje, por conta desse renascimento do vinil, ainda você tem defensores das duas mídias, né? Sim. Os defensores do digital, os defensores do som analógico e tal. Especificamente, em relação ao disco de vinil, a minha concepção é aquela que quem defende o formato analógico acaba divulgando. Que é o seguinte: o som analógico ele é a reprodução literal daquilo que foi gravado, como foi gravado. O sistema de gravação é mecânico, físico, né? Você tem a reprodução da onda ali, da onda sonora. A impressão da onda, né? A impressão que depois é reproduzida através de um processo de vibração. Música como eu falei pra você, padrão vibratório. Sim. Então o que acontece? Inclusive assim, é errado você dizer, inclusive, chamar de música digital. Porque você não consegue, a música digital não existe a princípio. O que existe é o sistema de gravação digital. Mas a reprodução é sempre analógica. Tanto a música digital, para você ouvir, ela tem que passar por um DAC. Que é o que é um DAC? É Digital Analog Converter. É um conversor da linguagem do sistema binário digital, sistema de bits, certo, para uma linguagem analógica. Então, mesmo quando você está ouvindo o Spotify, se você está ouvindo, você está ouvindo através de um DAC, que decompôs, que converteu aquele formato, né, que era uma linguagem digital. Ele tem que reconverter para a essência dele, vamos dizer assim. Quando você grava, a música, a onda, ela se converte em quê? Em bits. Sim. É uma linguagem, sinais, é um monte de 0 ou 1, 0 ou 1, e vira um formato digital. Inclusive você estava aqui no portal de bits outro dia, né? Isso, exatamente. Que é uma informação, exatamente. Né? Então, para virar música, para você ouvir, aquilo tem que ser convertido para o sistema analógico. Então, quando se diz assim, música analógica e música digital, nós estamos falando dos processos de gravação. Certo. Né? O sistema de gravação analógico, que é feito numa fita master, né? Depois, né, você vai ouvir diretamente do próprio sistema de gravação, seja a fita, seja o vinil, e o digital, que é gravado em bits, no sistema digital, sim, que precisa de uma conversão para ser ouvido a música. Ela, sim, precisa ser convertida para o analógico. Então, o que eu defendo, a supremacia, no meu entender, estaria exatamente porque você não tem processos de transformação aí. Quando você pega a mídia analógica, você vai ouvir como ela foi gravada. Se foi gravada ruim, foi mal gravada, você vai ouvir do mesmo jeito. Né? Como foi feita a masterização, isso não vai mudar. O sistema digital, você vai ter alteração significativa nisso aí. Primeiro porque o próprio som, como sendo uma onda que se difusa, para você converter ele num sistema binário, você tem que comprimir. Então haverá necessariamente compressão e haverá supressão de frequências. Aí a onda vai... Ela vai ser compactada ali, né? Ela vai ser comprimida. Por isso que, como eu falei, a experiência de você, quando ouve um som analógico, de uma fonte analógica, o espectro ele é difuso no ambiente. A onda vem difusa. O espectro da onda produzida analogicamente a partir de uma fonte digital, ele é retilíneo, porque ele vai diretamente no ouvido, nas frequências que seu ouvido consegue captar. Uhum. A onda produzida a fonte analógica produz frequências que você não consegue ouvir. Mas peraí, se você não consegue ouvir, para que serve? Só que isso, embora você não ouça, ela integra o chamado espectro sonoro. Compõe ali, né? Você sente ela de alguma maneira, né? O palco, né, que a onda produz, te dá uma sensação diferente. É padrão vibratório. Não é só o que você ouve. Existe toda uma vibração naquela onda. Que vem uma massa ali, né? Que você vai experimentar. Então muita gente diz assim, cara, por que o som do vinil é mais... Eu percebo que o som do vinil é mais gostoso. Então, mas cara, isso é físico. Porque quando você recebe a onda produzida de uma fonte analógica, ela é difusa. Sim. Ela é menos
ela causa menos fadiga auditiva. A onda digital, por ser exatamente o que você ouve, por mandar para você as frequências que o seu ouvido consegue captar, ela não sofre difusão, portanto ela tende a gerar em você uma fadiga auditiva. Experimenta, faça um teste. Experimenta sentar 5 minutos numa aparelhagem com uma mídia digital extremamente comprimida, como é, por exemplo, o Spotify, o streaming. Sim. Tenta fazer isso. Logo dá uma certa irritabilidade. Sim. Aí você fica... Aí outra coisa. A pessoa começa a fazer outra coisa. Ele não consegue ficar ouvindo a música. Ou ele fica trocando de música, tentando compensar aquela satisfação com alguma coisa afetiva. Entendeu? Pode ser. Me deu um tédio, aí vou tentar achar outra coisa. Normalmente você vê assim, cara, isso é uma coisa... Não que não ocorresse antes, ocorria também na música analógica, você colocar música para correr, para fazer exercício. Só que hoje... A pessoa não usa isso só como opção, mas muitas vezes porque ela imperceptivelmente começa a fazer outra coisa por causa da fadiga auditiva. Ela não percebe, né? Cara, você não consegue sentar. O vinil você senta para ouvir, por causa dessa confortabilidade realmente que ele causa. Então quando a pessoa fala assim, eu olha... só ouço o streaming dirigindo, cara, quando eu vou cortar a grama, quando eu vou fazer um serviço, porque acho que só parar para ouvir eu não consigo, realmente. Exatamente. Eu acho assim, cara, o streaming, a questão da internet é um avanço fantástico para, como eu falei, para a democratização da música, da arte, né? Da informação. Eu uso muito para conhecer artistas, mas assim, você me fala assim, eu vou ouvir um artista no streaming, não consigo. Sim. Cara, e assim, e quando você coloca um formato digital numa aparelhagem de high-end, que a gente chama, que é audiófila, parece cara, ficou... É pior, porque realça. O aparelho de alta qualidade de reprodução, ele vai realçar as deficiências do arquivo. Então, esses espaços vazios que foram comprimidos, você ouve. Então, o som fica mais chapado, ele fica com menos harmônicos. Então, assim, existem formatos digitais que se promete aí alcançar essa capacidade. Compensar isso. Como eles falam muito do FLAC, né, que é um formato digital de alta resolução, com baixa compactação. Realmente é uma qualidade melhor, mas ainda assim falta alguma coisa. Eu não sei dizer exatamente o que é, mas não te dá a mesma sensação de você estar ouvindo uma fonte analógica, né? Que seja o disco de vinil, seja fita, rolo, enfim. É diferente. Eu consigo... E se você for assim, se você tiver numa aparelhagem de alta qualidade e colocar um som digital e o mesmo som, o mesmo disco, na forma analógica, você vai perceber na hora a diferença. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você, como você apurou muito, né, os sentidos com a sua audiofilia, vamos dizer assim, e você disse também que você é bem crítico, você quando sai pela rua, ouve as músicas tocando por aí, isso de certa forma te incomoda ou você consegue desligar e parar Hoje em dia eu sou completamente indiferente. Assim. Claro que você assim. Mas eu imagino que pelo menos no carro. Mas você está dizendo em relação ao quê? Em relação à qualidade artística? Não, a qualidade. Ou da qualidade sonora? Sonora. Não me incomoda, não. Entendi. Não, geralmente porque eu não estou ali para ouvir outra música. Coisa, né? Estou fazendo outra coisa. Não estou ali para ouvir música, né? Entendi. Geralmente estou. Mas quando você dirige, você coloca um som? Coloco. Imagino que sempre. Deve deixar o som do carro arrumadinho para você. Um CD. Eu não consigo. Eu assim tentei. Eu não gosto, mas muitas vezes os carros hoje em dia, por exemplo, não vem mais nem com CD. Verdade. Vem com o pendrive. Então, eu guardo assim, né? Não gosto de ouvir, né? Mas agora eu estou com um carro que tem um CD. Né? Aí eu já é bem melhor. Prefiro o CD, embora seja digital e seja compactado, ele é bem menos compactado do que esses formatos que a gente tem hoje. Aí. O nível de formatação de um MP3, de um stream é altíssimo, cara. Você só está ouvindo aqui aquelas frequências, o pico de cada frequência. Seguramente, se você pegar, por exemplo, você colocar um disco dos Beatles mesmo, você vai ouvir Beatles em Spotify. E depois você ouviu o LP, cara, você fala, cara, olha, esse não tem, eu não ouço isso. Essa percussãozinha não aparece. São detalhes que são limados, cara. Sim. Sabe outra sensação que eu também tenho quando eu ouvia algumas músicas? Claro, também é processado o som, mas às vezes quando eu ouvia uma música que eu ouvia num CD,
tocar na rádio. Claro que ali tem outra questão, né? Outra questão da transmissão e tudo mais. Claro, Mas claro. o som também tocado na rádio é gostoso, né? Mas é porque é o som analógico, a transmissão da onda, né? Você também tem essa... Sim. aprecia isso aí? O rádio fez parte da nossa formação, né? Não tem jeito. Eu lembro quando eu fui... Você conhecia as músicas pelo rádio. Eu lembro quando eu fui tentar jogar futebol nos anos 2000, né? Tentei jogar futebol no estado de São Paulo lá. E vivendo com a molecada era só pagodão, né? E eu era um roqueiro ali, me sentindo... Ovelha negra, literalmente. Com certeza. E aí minha tia me deu um aparelhinho de som, assim, um Sharpzinho ainda, daqueles microsystem que tinha uma alça, assim, né? E eu lembro um dia numa rádio, assim, ali acho que a gente conseguia conectar 89 de São Paulo, ou a Kiss FM, não lembro. Eu lembro, ou uma rádio normal. Que lá as rádios no estado de São Paulo são um pouquinho mais ecléticas, né? Sim. E de repente entra um Ramones, assim, Pet Sematary. Nunca tinha ouvido na vida. Não, eu já ouvia, mas eu tava tão isolado de rock e ligar a rádio e tá ela assim tocando, começando. Nossa. Sim. E eu lembro daquela sensação do som do rádio, que é diferente, né? Sim. Nem era um aparelhinho eficiente. Eu sou da época que a gente pegava a fita para gravar o rádio. A Sim. gente gravava as músicas e ficava assim, irritadíssimo, porque os locutores entravam no final da música. Mas aquilo. Kiss FM, uma coisa assim, né? Senhora, 99, alguma coisa. Terrível. Entrava no finalzinho da música. Mas a gente ficava lá, madrugada, às vezes, esperando a música e gravava para ter a música, porque você não conseguia o disco, né? Às vezes o disco não chegava na cidade. Para você consumir música, cara, era uma dificuldade. Talvez até isso também tenha, com certeza, reflexo nessa geração, na minha geração, né? Porque a gente passava a dar um valor muito mais significativo aos discos, porque não era fácil obtê-los. Hoje em dia, qualquer música, a banda tal, você entra aqui, você já vê. Cara, não era assim, cara. A música você tinha que batalhar por ela. Tem coisa mais irritante do que no final do solo duetado de Hotel Califórnia, o locutor entrar. Esse foi Eagles com o Hotel Califórnia e o solo sumindo. Acontecia o tempo todo. Para um guitarrista roqueiro, assim, aquilo ali era muito irritante, né? Caramba, meu, é muito interessante essa questão do... É uma história, assim, como eu falei, são experiências, né, de gerações que por isso que eu não faço qualquer julgamento sobre a geração atual, nada disso, não, muito longe, é a geração que está aí, é o que eles tiveram, as experiências que eles tiveram, né, e com certeza vão produzir coisas baseadas nessa experiência. O meu papel é apenas abrir mais o leque. Assim, ouça a música no LP, né? Tente se interagir com a riqueza da artística que o objeto cultural te traz, né? Como eu falei, você ter o disco é um respeito pela obra. Sim, verdade. Né? A música, você está ali com um projeto que o cara às vezes dedicou todo um tempo, uma história, passou meses trabalhando naquilo, e você tem ali na sua mão. Então eu acho isso muito, muito bacana, né? Isso ganha uma simbologia que é própria de qualquer objeto cultural, né? Uma simbologia que vai fazer parte da sua memória, que vai ter significância em muitos momentos da sua vida e, como eu te falei, vai ajudar você a ter um perfil específico de pessoa, a ter valores específicos. Então, essa geração que não se prende a isso, né, é mais uma forma de contribuir. É uma coisa para se ter, né, para você, para tornar a vida mais bacana, porque quando você tem um apego a um tipo de objeto como esse, a vida fica mais prazerosa. Com certeza. Você tem mais uma fonte de prazer, que é aquele objeto. Sim. Né? Tudo bem, pode ser uma fonte também de tristeza, quando você não consegue o objeto, né? Citando aí Buda, né, que diz assim, o apego, né, é a causa de todos o sofrimento, é o apego. Mas é um preço que se paga, de fato. Né? Tudo que você tem, você pode perder. Né? E perder vai implicar em dor, perda. Né? Mas vale a pena também quando se tem o prazer que denota, né, que vem com isso. Né? Ainda mais quando tem informação histórica, né, que é uma coisa que você divide, né, que você passa adiante. Eu estou te falando que agrega para você, né, que agrega para você como pessoa. E como eu te disse, a questão da simbologia ela é muito importante na sua vida. Todas as suas referências de vida, valores, entendimento, conhecimento, contato com o real,
é baseado em símbolos. É como cara. seres carnais, né? Nós precisamos desses significados, as simbologias é que dão significado. Os símbolos, eles vão carregar significados e vão servir muito para você. Sim. Né? Então é esse o que a gente tenta fazer, principalmente com a Raro Ruído, né? Não é? Então não fala assim, nossa geração, a questão de falar, a música de hoje é ruim. Cara, eu não sei se a música de hoje é ruim, viu? Eu ouço muito pouco a música atual, mas sei de coisas muito boas que são feitas. Sei de artistas extremamente talentosos. Sim. Aí que estão. Né? Tá vendo aí a minha filha, né? Que está vindo aí, vai. Né? Com certeza. Mas eu vejo muito trabalho. Não, tem muita gente. Que o problema é que o que massifica, né, de maneira geral, é que te dá uma ideia de que a coisa está muito ruim. Sim. Mas não é por aí, né? É que tem. Que isso que massifica fica na grande mídia, né? Infelizmente fica parecendo que aquilo que é realmente bom, vamos dizer assim, que a gente goste, né? Pelo menos pro nosso gosto, fica parecendo que ele fica meio que num underground ali, né? Que a gente tem que fuçar. A gente gostaria de ver isso aí um pouquinho mais midiático, né? Mas isso que você falou, eu concordo mesmo. Tem muita coisa boa sendo feita aí. Sim, que é um pouco encoberto pelas coisas mais midiáticas, né? Eu acho em todas as áreas. Assim, sim, todas as áreas da música você tem isso, eu acho. No jazz tem muito artista bom. Como eu falei, nas trilhas musicais, na música erudita, na música clássica. Assim, no rock, você vê muita coisa bacana sendo feita, entendeu? Verdade. No samba, na música popular, né? Você tem muito artista que estão aí como se diz, à margem do mercado, mas que produzindo arte, cara, produzindo música de qualidade, né? Concordo. Para finalizar, uma última curiosidade que eu esqueci: quando você transferia de um disco para fitinha, cassetezinha, ela também tinha. Como que era a questão da qualidade? Mudava também? Ela já... há uma qualidade pelo registro, né? A fita, normalmente, assim, tinha as fitas, inclusive, de qualidade superior. Você tinha as cromos, as tinha fitas... as que já vinham já É porque é um registro físico magnético. A fita já registra magneticamente o som, né? A onda de forma magnética. Então elas eram muito mais sujeitas a intempéries, né? Entendi. Questão do tempo, elas desmagnetizavam, então logo aparecia aqueles ruídos de fundo, né? E quanto mais a qualidade da fita, melhor era a gravação. Entendi. Eu, por exemplo, não gostava de fita nova. Fita cassete nova, comprada, produzida pela gravadora. Eu não gostava da qualidade, eu preferia as que eu gravava, né? Que eu conseguia colocar a altura maior, eu conseguia, né? Equalizar, arrumar ali, dentro daquilo que eu gostava. Então, mas as fitas cassete simplesinhas, com certeza, era uma perda de qualidade considerável em relação a elas também tinham cores, né? Eu lembro, né? Tinha pretinha, existia a fita JVC. de rolo, que era muito cara, quem tinha um aparelho. Que essa é a melhor sistema de gravação, né? Sim. Inclusive o vinil é feito a partir de uma fita de rolo, né? De uma master. A master é ali, né? Então é o sistema supremo, assim, de qualidade, essa fita master, né? É o que é uma coisa, como que fala? Que fica só restrita a estúdios, né? Exatamente. E com cuidados hoje, assim, para manter uma fita daquela, tem que estar um ambiente climatizado, porque ela, exatamente com o tempo... material físico deprecia, ela pode se né? Você imagina quanto o custo para você manter uma master dos Beatles, que está guardada a 7 chaves, cara. Um registro que é o registro original da gravação daquele artista. E, né, como é que quanto mais o artista vai sendo, né? Não, hoje não existe mais essa forma de registro perene, né? Porque na medida que na hora que saiu na internet já tá gravado em todo mundo, né? Mas antes não, antes você tinha os discos, aquilo e acabou. Sim. Então a master é como são as coisas, né? Mas é da vida, é do processo de desenvolvimento tecnológico, né? Isso invariavelmente acompanha a arte tem que se adaptar a isso, a música, qualquer forma de arte, né? Sim, com certeza. Edson, eu volto a repetir, esse é mais um dos assuntos que eu iria longe e as portas estão abertas para a gente voltar e depois fazer atualizações. Claro, né? E tem muito tema. Nós percebemos que tem muitos parênteses, né, que podem ser abertos aí. Nós falamos de uma questão geral aqui, envolvendo colecionismo e tal, mas assim, o mundo do universo da música, né, da arte musical, eu acho
Você pode fazer um podcast só sobre discos clássicos, se você quiser. Você pode fazer só sobre discos brasileiros, só sobre artistas brasileiros, só sobre rock, só sobre samba. É um universo extenso, né? Mas importante, porque, como eu falei, muitas vezes a fruição da arte em si, ela não é completamente gratuita, né? É claro que a experiência da fruição da arte, ela é muito instintiva, é natural, você se fascina, você fica fascinado pelo impacto que a arte causa em você, de uma forma completamente instintiva, né, que está dentro de si. Mas a fruição da arte, ela é tanto mais rica quanto mais você tiver consolidado em si conhecimento. Então, por isso que a pessoa fala assim, o gosto não se discute. Claro, o gosto se discute, porque o gosto é produto de uma interação entre entendimento e imaginação. Então, assim, quanto mais conhecimento, mais imaginativo você for, mais burilado é o seu gosto. Então, assim, por que a pessoa não gosta de uma música sofisticada? Porque às vezes não conhece, não sabe os meandros, né, que aquela composição alcança para te despertar o sentimento do belo. Sim. Quanto você entende, às vezes, os meandros daquela composição, por ser complexa, você consegue visualizar e experimentar em você o sentimento de beleza. É aquilo que a gente falou, né? Sempre tiveram vários artistas que um dia a gente meio que ignorou durante anos, um dia você... Porque você tem amadurecido em si as categorias para apreciar o belo. E isso pode ser para coisas... Né? Por isso que eu estou te falando, isso é conhecimento. Sim, com certeza. Então, assim, se você fala assim, poxa, aquele cara gosta de funk do Rio de Janeiro. Cara, às vezes ele não tem desenvolvido categorias que possam ajudar a ele a um aprimoramento do gosto. Não é que o gosto dele é ruim ou pior. Fala assim, o seu gosto é ruim. É difícil você fazer um julgamento nesse sentido. Sim. Porque o gosto passa por essa questão de você ter desenvolvido categorias que te desenvolvem. Então, assim, às vezes eu vejo assim, críticos musicais, assim, eu sei que aquilo ele faz como campanha de olha, fuja desse disco, que esse disco é uma porcaria. Cara, é difícil você fazer um juízo como esse. Sim. Porque ele é muito pessoal, né? Às vezes ele tem categorias desenvolvidas para dizer que o disco é uma porcaria, mas, cara, ele passa por cima de uma série de coisas que a arte em si, o atributo que a arte fornece, não permite. Essa questão desse julgamento tácito, dizer isso aqui é uma porcaria, isso não presta, essa banda é ruim, isso é muito difícil. E qual foi a intenção do artista, né? Por que ele fez aquilo? Por que você não, né? Às vezes o artista... O crítico muitas vezes prefere simplesmente taxar. Isso é ruim, isso é péssimo e tal. E às vezes ele ganha ficcionados por causa disso. Sim, verdade. Mas as coisas, na verdade, se você for partir para uma análise detida do atributo que a arte fornece em relação à experiência da beleza, das sensações que vêm com isso, é muito mais profundo. Se ele for com não passa só por isso, né? Um olhar mais artístico. Aquele que vai com um olhar mais profundo, artístico, eu acho que ele já não faz esse tipo de julgamento. Sim. Se ele for com um olhar totalmente... É diferente. Você tem muita coisa por trás disso. Mas isso aí, por si só, é outro papo. Né? É outro podcast que a gente vai ficar fazendo Verdade. aqui. Mas muito obrigado, Edson. Puxa, obrigado por abrir o espaço, isso? Foi um papo muito bacana, aprendi demais. Puxa, eu agradeço muito a oportunidade, espero ter contribuído aí, né? Espero que as pessoas gostem também, que os ouvintes aí tenham gostado, né? Que eu possa ter contribuído de alguma coisa, com pouco que, né? Não sou assim um expert, né? Na verdade, são coisas acumuladas ao longo de uma experiência ligada ao universo da música, da arte, né? Então, para mim é sempre um prazer falar sobre isso, como eu falei, isso para mim é muito gratificante, né? É prazeroso mesmo, e eu me sinto muito bem, e vai ser sempre um prazer poder estar conversando com vocês sobre isso. Isso aí, uma hora eu vou passar lá na loja para você me mostrar o que você tem lá. Poxa, vai ser... Você tá lá sempre? Olha, não sempre, mas é fácil me encontrar lá. Sem problema. Muito obrigado, e você que acompanhou a gente até aqui, foi mais ou menos quanto tempo de programa, Vini? 2 horas, é raro a gente bater essa marca. Cara. Então, bastante informação. Você que aprecia também essa cultura, você que gosta de música, ou que você também tem uma memória afetiva com os discos, com o seu passado, né?
deixa seu comentário aqui, participa do nosso programa. Você também pode sugerir pautas e fazer o nosso programa crescer ainda mais. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Ó, dedinho no like. Bom dia, boa tarde, boa noite e até uma próxima. Valeu!